Inofcast na área de novo, outra vez, terceiro episódio. Você pensou que a gente não fosse pra frente? É nós aqui outra vez. Então, o que é que eu quero pedir a vocês, meus queridos, minhas queridas, minhas senhoras e meus senhores? Você já está inscrito no Inofcast? Está inscrito? Se não tiver inscrito, você vai se inscrever, vai clicar abaixo, aqui abaixo ou do ladinho, vai se inscrever no nosso canal do YouTube. Aí você me pergunta por que se inscrever, Matheus Moraes Bonfim? Vai se inscrever para ficar bem informado, para poder fazer o seu juízo de valor para a eleição que está chegando. Eleição é dia 2 de outubro. Aqui a gente tem os melhores entrevistados políticos da Bahia, quiçá do Brasil ou do mundo. A gente vai trazer Joe Biden aqui, Obama, enfim, deixa os sonhos para mais tarde, mas aqui você pode ter certeza que vai ter um desfile dos políticos mais relevantes da Bahia e do Brasil, com certeza. E agradecer desde já a participação, os cliques e os views, a audiência do nosso último episódio com o Lúcio Vieira Lima, foi um sucesso, graças a Deus e a vocês. E vamos ao que interessa, que é o nosso entrevistado de hoje, o cara que vai bater papo com a gente. Falando assim o nome dele, Marcelo de Oliveira Guimarães Filho. Você sabe quem é? E se eu falar Marcelinho Guimarães, aí você vai saber quem é, não vai? Ex-presidente do Esporte Clube Bahia, ex-vereador de Salvador, deputado federal por 2 vezes, 46 anos, completos em março. Tá vendo que eu fiz o dever de casa direitinho? E é uma grande alegria receber esse querido amigo Marcelo Guimarães Filho aqui no nosso Inofcast. Seja bem-vindo, Marcelinho. Muito prazer mesmo em recebê-lo. Bom, Matheus, o prazer é todo meu, né? De estar aqui com você, mais uma vez sendo entrevistado, primeira vez no Infocast. Estava ansioso para vir aqui bater esse papo com você. Você que é um dos jornalistas mais brilhantes da Bahia, dos mais inteligentes, e sempre bom discutir aquilo que a gente gosta, né? Política, futebol. Enfim, tudo que a maioria do povo baiano e brasileiro gosta. Então eu vou lhe pedir logo para você pedir para as pessoas que estão nos vendo se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/Inofcast, para se inscrever, para dar like, para dar o joinha, para seguir a gente no Instagram. Faça esse convite para a torcida do Bahia, que eu sei que tem uma grande parte que gosta de você, que você também não é tão demonizado assim. Enfim, lhe peço essa gentileza com a gente. Não, turma, eu quero que vocês façam como eu, né? Eu já me inscrevi, então vocês se inscrevam também lá no youtube.com, no canal do Infocast. Inofcast. É pra gente estar aí, pra vocês estarem atualizados com as entrevistas do Matheus. Muito bem. E antes da gente começar a falar aqui dos nossos assuntos, do que interessa também, mais do que interessa, vamos falar dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores. A gente primeiro agradecer a Híbrida Cervejaria, nosso querido amigo Guilherme, lá em Lauro de Freitas, a melhor cerveja artesanal de Salvador, da Bahia. Procure Híbrida no Instagram, lá você vai achar, segue, procura mais informações, ou então manda um direct pra gente, que a gente vai dar mais informações sobre a Híbrida, mas você procurando lá no Instagram você acha. Agradecer e pedir para vocês também seguirem a Ótica Visabella no Instagram, os melhores óculos de grau, óculos escuros, de sol. O verão vem aí, final do ano tá chegando, mas independente de ser final do ano, você precisa estar com as vistas em dias. Óticas Isabela, os melhores importados, está no 071 Importados. Você também é importante, você joga lá no Instagram e acha produto do bom, só coisa boa. Também nós temos nosso querido Bruno Brandão, consultoria de marketing. Você quer dar um tapa aí nas suas redes sociais, saber como é que conquista mais seguidor no Instagram, no seu canal do YouTube também, procura lá nosso queridíssimo Bruno Brandão, consultoria de marketing. Tem também nosso querido Zé aqui do Bunker. Bunker é o melhor estúdio de Salvador. Nós estamos gravando no Bunker. A gente não é um qualquer, a gente está gravando no Bunker, né, minha gente? Então, feito e posto isso, eu acho que eu já falei de todo mundo, não esqueci nada. Tá vendo? A cabeça tá boa. Falei, estudei direitinho.
E antes de começar, vamos servir aqui essa queridíssima cerveja híbrida. Tá vendo? Eu me lembro de Alívia Portela, como se estivesse cozinhando, eu servindo, né? Ou então meu querido Rui Botelho tomava uma cervejinha no campo do quarto, Eliseu Godoy. Bons tempos. Bons tempos, você lembra? Aí, ó. A gente tá tomando aqui cerveja artesanal da Híbrida Cervejaria. Vamos brindar, Marcelo? Bora. E agradecer de novo a sua presença aqui. Isso aí. Cervejinha artesanal. Tá boa? Gostou? Matou minha vontade, viu? Tava com vontade de tomar uma. Delícia. Muito bem. Marcelinho, vamos lá. Primeiro, você é um cara polêmico ou lhe envolveram em polêmica? Não, eu acho que me envolveram em polêmica. Eu não sou uma pessoa polêmica, eu sou uma pessoa de natureza conciliatória, de conversar. Não sou uma pessoa de confronto, né? Pelo confronto. Claro que às vezes a gente é colocado em situações que a gente precisa ter o confronto. Mas eu penso que o debate tem que ser das ideias. Eu sou uma pessoa de natureza conciliadora, como eu falei. Mas a política também acontece essas coisas, né? É da vida pública, e às vezes você se envolver em situações que você não toma iniciativa, mas que às vezes você precisa reagir. Mas quando a pessoa entra na vida pública, eu tenho essa visão, você tem que estar preparado para tudo, né? Então faz parte. Eu não tenho nenhum assim, arrependimento e nenhuma mágoa com relação a essas coisas que aconteceram e que eu espero estar na vida pública por muito tempo e pode acontecer novamente. Você é um cara que tem 46 anos, você é um cara novo, mas um político, um gestor, um cara que já administrou um clube do tamanho do Bahia, que é um clube imenso, um cara que já teve 2 mandatos de deputado federal, um mandato de vereador de Salvador. Quer dizer, te empurraram para a vida pública, seu pai te empurrou, alguém te empurrou, você que quis, você foi meio dizer assim, Marcelinho, vai lá, ou você foi meio que treinado para isso, ou você que quis ir para esse caminho? Não, eu sempre quis. Eu acho que eu sempre quis porque eu sempre fui muito próximo a meu pai. Então eu sempre convivi muito com ele desde cedo, desde muito pequeno realmente, né? Depois, quando a gente vai começando a entender as coisas, eu fui tendo vontade, tomando gosto e querendo. Não foi nem meu pai, nem ninguém que disse, você vai ser político, você vai ser qualquer outra coisa. E no episódio do Bahia, né, que a gente vai falar também. Vai chegar já. Mas ele foi contra nesse caso. Muito contra. Brigou muito comigo até o último minuto, né? Depois que não teve mais jeito, eu ia mesmo. Aí, como qualquer pai, apoiou. Mas todas as decisões com relação a candidatura de vereador, deputado, vida pública, presidência do Bahia, fui eu que tomei. Não houve uma... Se houve alguma indução, foi involuntária, vamos dizer assim. Foi o fato de eu estar muito próximo a ele sempre. Sim. E nessa questão do Bahia, que a gente já entra nela daqui a pouco, você acha que você teve esse problema no Bahia, teve a questão da intervenção, teve você, como você disse, você foi envolvido em polêmicas, isso prejudicou a sua carreira política, isso prejudicou Marcelinho não se reeleger, porque você teve 52 mil votos na primeira eleição, subiu de 52 para 92 mil votos na sua reeleição. Na terceira você teve 63 mil votos e não foi. Uma votação grande também. Verdade. 63 mil votos é muito voto. Mas o episódio do Bahia te prejudicou a sua carreira política? Veja, vamos dividir em 2 momentos. A perda da eleição foi 3 anos antes do episódio da intervenção. Porque foi 2010, Isso, né? Porque foi 2010. Mas, de qualquer forma, a pergunta é pertinente. Tem a ver com o Bahia. Eu estava no Bahia naquele momento. Sim. Mas eu acho que eu perdi a eleição não por causa do Bahia em si, ou do time, do momento em campo, nada disso. O Bahia prejudicou naquele momento ali porque você estava exercendo eu estava exercendo 2 atividades que são realmente que demandam muito tempo, né? Então o futebol consome bastante qualquer pessoa que está presidindo qualquer clube, principalmente um clube grande, claro. Então eu tive de desviar minha atenção, minha energia, e isso
claro que me prejudicou, eu tenho essa consciência. Talvez se eu tivesse focado só no mandato de deputado, eu não tivesse os 63 mil votos, tivesse 70, 75 e tudo mais. Me prejudicou nesse sentido, mas não o Bahia me prejudicou porque estava bem ou mal dentro de campo. Já em 2013, eu poderia ter disputado a eleição de 2014, né? Estava ali planejando, inclusive, terminar o meu mandato na presidência do clube e disputar a eleição e não queria mais continuar. Você não ia continuar no comando do Bahia naquele momento. Pois é. Antes de tudo acontecer, da intervenção e tudo. Isso, esse era o meu plano. Mas aquela briga, vamos dizer assim, aquela divergência que envolveu o governo do estado, né, a oposição que era... A oposição que existia no Bahia era também a oposição do governo do estado, então era o mesmo grupo político, vamos dizer assim. Então isso me prejudicou. Quem era ali? Era Wagner, era Sidônio. Era Sidônio, era Nelson Pellegrino. Todo mundo dando pitaco. Dando pitaco, exatamente. Né? Então, tudo aquilo que aconteceu, que culminou com a intervenção, né, terminou me levando a não disputar a eleição de 2014. Então, respondendo objetivamente para você, naquela situação, que é uma segunda, né, depois da eleição de 2010, me prejudicou minha vida pública. Eu podia estar com um mandato em 2000, recuperar meu mandato em 2014. Então desviou minha atenção, né, definitivamente. E aí eu tomei a decisão também de falar, olha, vou cuidar da minha vida, das minhas coisas. Chutou o pau da barraca e disse, não quero mais nada. Comecei muito cedo também. Aí, outras coisas também acontecem, né? Não é um fator só que leva você a uma decisão dessa, por exemplo, que foi a de não disputar a eleição de 2014. Eu tinha começado a política muito cedo, minha esposa estava grávida, eu tenho um filho de 18, outro de 16. Você tem filho de 18 anos? 18. Rapaz! Os dois estão maiores do que eu, 18 com 16. Então, assim... Você tem 3, né? 4. 4? 4. Minha esposa estava grávida de gêmeos aí nessa época. Rapaz! Então, eu tenho um casal de gêmeos, um menino e uma menina. São 3 meninos e uma menina ao todo. Mas também parou, né? Parei, chega. Aí o que é que aconteceu, Matheus? Eu também tinha começado a vida pública muito cedo, né? Aí houve essa questão, essa briga na intervenção. Minha esposa estava grávida. Era um momento de ficar mais próximo da família, dos meninos que iam nascer, porque os outros dois, por conta da atividade pública, etc e tal, claro que eu convivi com eles, mas viagem para o interior, Brasília, tudo mais. Aí foi um momento que eu falei, ó, já que tudo isso está acontecendo, vamos também focar aqui em outra coisa, focar na família, focar no nosso negócio, nas coisas e tudo mais, e vamos viver um pouquinho a vida. E aí eu me afastei nesse momento. Mas, então vamos entrar num episódio do Bahia. É claro que quando a intervenção aconteceu, o Bahia não estava bem, obviamente, o Bahia não estava bem, mas houve um momento em que você deu uma desafogada no Bahia. Eu acredito que você sofreu pressão durante seu mandato todo. As pessoas em rede social, eu me lembro que no Twitter você era massacrado todo dia, né? Todo dia era uma porrada. O Bahia perdeu clássicos importantes contra o Vitória. O que é que mais influiu para a intervenção no Esporte Clube Bahia em 2013? Veja, assim, o futebol é uma coisa que o torcedor, ele é muito passional e tem que ser. Por isso que o futebol é futebol, né? E o torcedor, ele não lembra muito do todo e do passado, mesmo que recente. Sim. O torcedor é muito imediatista. Em 2012, a intervenção em 2013 é fruto de um processo que começou em janeiro de 2012. Em janeiro de 2012, houve uma primeira intervenção. E a reação da torcida foi contrária. A torcida ficou toda a meu favor. Porque o Bahia tinha subido em 2010, estava na Série A em 2011, 2012. É porque você assume a presidência do Bahia em 2010. 2009. Em 2009. Na segunda divisão. Você passou 5 anos no Bahia. 4 anos no Bahia. 4 anos. Então, assim, em 2012 houve uma intervenção e houve uma reação contrária e a justiça... O que é que eu digo uma intervenção? O juiz de primeiro grau determinou o meu afastamento. Sim. E houve uma reação muito grande da torcida contrária. O Tribunal de Justiça revogou essa decisão. Mas o processo ficou parado. O Bahia continuou na primeira divisão em 2012. Em 2013, o Bahia estava na primeira divisão. A gente saiu da Copa do Nordeste, né? Não tinha sido campeão baiano, mas estávamos na Série A.
Mas no Campeonato do Nordeste houve essas 2 goleadas. Sim. Essas 2 goleadas foram decisivas com a política aí que entrou no meio, fez o processo que estava parado andar, né? E aí houve a intervenção. Então, assim, o Bahia estava na primeira divisão, 4 anos disputando a primeira divisão. Eu subi o Bahia para a Série A e não caí para a segunda divisão. O time que eu formei em 2013, eu saí em junho. Em dezembro, ninguém fez nada, ninguém contratou mais ninguém. Foi o time que eu fiz. Em junho eu saí. Em dezembro, o Bahia perdeu para o Fluminense no último jogo. Se ganhasse, ficava em 8º. Terminava o campeonato em 8º. E o Bahia caiu em 2014 com um time que o presidente Schmidt, que entrou na minha saída, montou. O time que ele montou caiu. Então, assim, eu subi o Bahia para a Série A e deixei na Série A. Tem muito folclore de que o Bahia estava mal, essa coisa toda, etc e tal. Mas eu compreendo o torcedor, que o torcedor é isso, ele não para analisar. Então, do determinante para a minha saída foram as goleadas, foram 2 seguidas, que realmente são muito dolorosas, né, você perder para um rival, com a política. Mas a goleada, eu faço uma ressalva. Eu convivi com vários presidentes. Sim. Convivi, por exemplo, com Alexandre Calil, que hoje é prefeito de BH. Pré-candidato a governador. Pré-candidato a governador. E no ano de 2011, o Bahia, faltando 5 rodadas, o Bahia já não caía mais. Já estava na Sul-Americana. E estavam disputando para cair Cruzeiro e Atlético Mineiro. Os 2. Sim. O Atlético Mineiro se salvou na penúltima rodada. E a última rodada daquele ano eram os clássicos. Não sei se você lembra, era a última rodada. Lembro. Do primeiro turno e a última do segundo turno. Lembro. Na última rodada do segundo turno, o Atlético escapou na rodada, na penúltima. Na última, o Cruzeiro podia cair. Foi Atlético e Cruzeiro. O Cruzeiro deu 6-1. Eu me lembro. Calil não caiu por causa disso. Não caiu. Juvenal, convivi com ele também. Juvenal Juvencio, foi um dos grandes presidentes do São Paulo. Ele tomou um 6-1 também, ou 6-0 do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Foi uma crise natural por perder para o grande rival, mas não caiu. Então, o que eu quero mostrar para você? Goleada não derruba o presidente. O que derruba são fatos. Ou intenções. Pronto. Alheias àquele ambiente do futebol. A crise alheios às 4 linhas. As 4 linhas. As crises vão acontecer, porque se não fosse um jogo, não tinha graça, né? Claro. Se soubesse quem ia ganhar e quem ia perder sempre. Mas o fato é assim, eu defendo minha gestão em qualquer lugar. Quem dirige o Bahia hoje caiu 2 vezes. Depois que eu saí, o Bahia caiu 2 vezes. Está na segunda divisão hoje. Eu nunca caí. Joguei 4 anos, subi e fiquei lá. Né? O CT que está lá hoje, a Cidade Tricolor, foi o que eu construí. Eu não sei se você foi lá, mas eu levei a imprensa praticamente para inaugurar. Falando, vamos inaugurar daqui a um mês. Eu não fui. E nessa época eu cobri o Vitória. Eu torço pro Vitória, mas eu cobri o Vitória. E acompanha o futebol, né? Então, assim, se eu quiser que acompanha, tem muita coisa para defender. A intervenção foi uma questão política e terminou acontecendo o que aconteceu. Acontecendo o que aconteceu, quando foi feita a intervenção, que Carlos Hartz entrou e aí fizeram uma devassa dentro do Bahia e buscaram tudo da sua gestão e tudo. Você acha que já foram intencionados para fazer isso, para te demonizar e para culpar você? Não, a gente precisa de um culpado e o culpado vai ser ele. Você acha que foi assim? Eu acho que foi assim e eu acho que com um objetivo maior. Não era só tirar do Bahia, era desgastar a imagem ao ponto de afastar da vida pública. Da vida pública. Era como se diz no popular, lhe queimar para sempre. Pronto, é isso aí, exatamente. E era o que a gente ouvia nos bastidores, nas rodas, né? de conversa. Eu acho que é um processo todo injusto, não se faz política assim. Mas, enfim, é a vida como ela é, né? Eu não posso ficar me lamentando, tem que encarar o problema de frente e tentar resolver. E o tempo vai mostrando, né? Quer dizer, como eu disse, o Bahia caiu 2 vezes já depois que eu saí. Você teve muita raiva naquele momento? O que é que passava em sua cabeça? Não. Você queria bater em alguém? Você queria, como se diz, sair na mão? Você queria pegar alguém na saída? Você queria dar uma muqueta? Você ficou com raiva da torcida? O que é que passava em sua cabeça para eu tentar entender, Marcelo? No coração, eu nunca. Não é da minha natureza, como eu te falei. Eu não estou dizendo isso para me
defender ou para passar um pano. Não é da minha natureza. Eu não fiquei com... Não é da minha natureza ficar com raiva, quer partir para... Nada disso. Evidentemente que eu fiquei triste, evidentemente que... Você se sentiu injustiçado. Você se sente injustiçado, tudo mais. Mas não tem essa... Eu sempre tive claramente essa consciência. Eu sempre tive uma capacidade... Eu tenho vários defeitos, mas eu reconheço algumas capacidades minhas. Eu sempre tive essa capacidade de analisar com frieza a situação. É uma briga política e eu não estou na política, tem que encarar. Essas coisas acontecem, mesmo você sabendo que não deve ser assim, mas muitas vezes a política é da cintura para baixo. Sim. Né? Sim. Tá, encara pessoas que não agem como você, às vezes não pensa que você não agiria, mas isso é da política. Então, claro que eu sofri, claro que é triste, claro que se sente injustiçado, mas nunca... A torcida, muito pelo contrário, a torcida é isso. A torcida que vai é a mesma que abraça, em qualquer situação. E eu sempre digo isso nas minhas entrevistas, nas oportunidades que eu tenho para falar. Nunca, eu digo pela felicidade de meus 4 filhos, nunca, nem em 2013, no auge daquela situação toda de intervenção, nem depois, eu nunca fui abordado na rua, o torcedor me agredir, ou me xingar, ou me abordar para aquele... Nunca. Torcedor sempre, até porque o torcedor, as pessoas são muito valentes hoje na rede social. São passionais, né? São passionais, mas muito mais na rede social. Quando a pessoa encontra... Pessoalmente dá aquela afrouxada, né? Muitas vezes fala até no máximo assim, presidente, o que aconteceu? Nunca tive nenhum problema. Não dava pra ter medo de ir no supermercado, de não dar tomar uma, não. Não, sempre aí. Dava pra sair de boa, né? Dava. Claro que você... Não é que não dá nem vontade, né? Você ficou um tempo enclausurado, você fica um tempo para baixo. Triste, tá? Como qualquer situação. Como uma pessoa normal, né? Como uma pessoa normal, pronto. Como qualquer derrota pessoal que a pessoa tem em qualquer campo da sua vida, né? Você... Como um adolescente que perde o ano, né? Não dá vontade de sair, como uma frustração pessoal que você tem no trabalho. Quando acaba um casamento. Quando acaba um casamento, a pessoa fica desanimada para fazer tudo, mas não porque, meu Deus, não posso sair porque você acredita. Não, nada disso. O Bahia, você se sentiu de alguma forma vítima, você já disse que foi, mas você, me foge a palavra agora, mas o Bahia, para você, o que aconteceu? Tirou um pouco da sua paixão pelo clube, tira o seu tesão de acompanhar, tira a sua vontade de torcedor ou não? Não. As pessoas, essa é uma pergunta muito boa, que todo mundo pergunta isso, até meus amigos. Mas não tira. Você não perde. Quando você passa pela direção de um clube de futebol, pelo menos essa é a minha experiência e das pessoas que já presidiram o clube, do que eu convivi, tem esse mesmo sentimento. Você não deixa de gostar, evidente que você não deixa de gostar, né, do seu clube, não deixa de amar. É igual a esposa, é igual ao seu companheiro, sua companheira. Quando você tem um momento da vida que é só lúdico, né, que você idealiza aquela pessoa e ama de paixão, etc e tal. Depois você vai convivendo e você vai vendo que todo mundo tem defeitos. Sim. Né? Você não deixa de amar, mas o amor... de alguma forma... Transforma. É a mesma coisa. Não por aquele episódio da intervenção, mas quando você preside o clube, quando você vive o dia a dia, você perde um pouco da parte lúdica do negócio. Porque você vê situações que o torcedor não enxerga, e ainda bem que não enxerga, porque senão ele ia perder também toda essa mágica que é o futebol. Você vê que o jogador, nem todo jogador, a maioria, não tem aquele amor que você tem, você... De fora da arquibancada você olha... Jogador faz panela, jogador derruba treinador, jogador simula contusão, jogador faz pressão na direção, etc e tal. Então é um mundo, até por ser competição, né? Jogo, então muita coisa acontece da cintura para baixo. Tudo isso vai tirando da pessoa, não o amor pelo clube, mas vai tirando vai endurecendo, né? Vai criando casca, vai ficando surrado, vai ficando experiente, pronto. Então é isso aí que acontece. Mas o amor não, de forma nenhuma. O quarto dos meus filhos, né, embora eles adolescentes já com 18 anos lá, decorado de Bahia. Vai no jogo do Bahia, não tô conseguindo ver agora por causa desse. Na sua pré-campanha. Marcelo é pré-candidato a deputado federal. Pois é, o único jogo que eu vi foi o jogo do Tombense sexta-feira, que eu cheguei de viagem. Pois é, jogou mal, inclusive, jogamos mal.
mas não tô conseguindo assistir mais em casa a decoração do quarto deles, mesmo adolescentes do Bahia, etc. Então, meu amor, continua. Como eu falei, o exemplo mais claro, a comparação perfeita é essa, do namoro, do encanto do casamento, e depois você percebe que a pessoa tem defeito. Quando você é dirigente, você percebe os defeitos do negócio, você vai endurecendo, mas o amor não acaba nunca. Você, como eu disse, vai virar a sua vida dentro do Bahia. Em determinado momento disseram que você roubou o Bahia. Como é que você encara esse tipo de... Porque a acusação de roubo é muito forte. Financeiramente você nunca precisou, eu acho. Porque você trabalhou, seu pai trabalhou, vocês têm uma vida estabilizada. Mesmo quando entraram no Bahia, já tinham uma vida estabilizada. Isso eu não estou fazendo de advogado, porque isso está nos locais, na internet, público. Você não precisava, você não precisou roubar o Bahia. Por que disseram que você roubou o Bahia, Marcelo? Tudo política, né? E assim, como eu falei, isso machuca, dói, injusto, tudo mais. Mas o tempo também é o senhor da razão, né? Aí as coisas vão aparecendo, né? Vão aparecendo, o tempo vai passando. Eu tenho 2 processos que as pessoas que estão no clube hoje me acionaram. Quando eu falo as pessoas que estão no clube hoje, porque é o mesmo grupo, né? De 2013 para cá, inclusive é um grande pecado que eu digo que eles cometem, que o Bahia hoje é o Bahia de 2013 para frente, né? Não existe Bahia. O Bahia de 9 anos para cá. 9 anos para cá, que é um Bahia derrotado, inclusive, né? 2 vezes caiu para a segunda divisão. Ele outro dia não queriam comemorar o bicampeonato do Nordeste de 2002, né? Houve uma pressão da imprensa, os jogadores daquela época, não vai comemorar, não sei o que, deram uma desculpa. O outro campeonato de 2014, eu acho, sim, eles fizeram uma festa danada. Eu acho que é um erro isso, mas tudo bem. Mas enfim, esse grupo que está aí me processou. Tenho 2 processos, um penal e um civil. Que o civil não consegue andar, eu queria até que andasse, né? Porque eu vou ganhar com certeza, que esse civil eles me cobram, é o tal do processo que me cobram 44 milhões. Sim, 44 milhões. Imagina que ele tira 44 milhões da Bahia. E um outro é um processo penal que são 2 acusações. Uma já caiu, que é de formação de quadrilha, o tribunal já tirou, e a outra é falsificação de documento, que também vai cair. Então eu estou ganhando, e todas as decisões interlocutórias, vamos dizer assim, temos o termo jurídico, são todas favoráveis a mim, mas os processos não terminaram. Para você ter ideia, esse processo que eles me cobram 44 milhões, resumidamente para você entender, eles dizem assim, falam em gestão temerária, e nessa gestão temerária tem, primeiro fato, atrasou o acordão trabalhista, isso durante 3 anos. Esse atraso por mês gerou uma multa de tanto e um juros de tanto. Sim. Soma e dá um valor lá, tipo 1 milhão. Aí faz uma conta acima desse 1 milhão e me cobra 3 milhões. Por isso que eu disse numa entrevista que vou fazer o mesmo. Já algum sócio do Bahia tem que fazer a mesma coisa. Se está me cobrando isso, tem que cobrar do presidente atual, que a semana passada gerou uma dívida do Bahia que não pagou o acordo trabalhista na justiça, e a justiça caiu o processo, cobrou juros, então isso é gestão temerária, então você acha que é o mesmo peso, a mesma medida? Tem que usar, peso, a mesma medida. O mesmo pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. O Belentani disse outro dia, há um ano atrás mais ou menos. Você tem problema de citar o nome dele? Assim, não tenho problema nenhum, não tenho nada de pessoal contra ele. Assim, agora, ele faz parte de um grupo, faz oposição mesmo, tem que fazer oposição a ele. Também você não vai... na política, tá tudo certo. Ele deu uma entrevista dizendo que a dívida da Abelha Blanc não existia. Não existia? Não existia. Que essa é uma outra das acusações. São umas 6 acusações. Uma outra dessas acusações do processo é essa, de que a dívida não existia, que eu inventei uma dívida que não era do meu tempo, não. É uma dívida de 2001. Só que é uma dívida que existia, e chegou um determinado momento que o cara ia botar na justiça, o dono da empresa. Sim. E teve que fazer um acordo, não tem jeito. Fez um acordo, fez tudo lá, cara, registrado. Fez uma conta, uma multa de tanto, o que dizia o processo, o que dizia o contrato, e fez um acordo que na época era 6 milhões. Quando ele assumiu, ele disse que essa dívida não existia. É uma das coisas da auditoria, da tal auditoria. O que aconteceu? Ele não pagou, disse que não ia pagar. O cara entrou na justiça. E não pagou até hoje? Não, olha o que aconteceu. Ele disse que não ia pagar, o rapaz entrou na justiça, né? Ele disse que não pagar porque a dívida não existia, foi uma dívida inventada por mim. Certamente que eu teria feito algum acordo com o rapaz para pegar o dinheiro.
O rapaz entrou na justiça, que é o... esqueci o nome dele agora, o dono da empresa. Sim. Que tinha empréstimos com vários clubes do Brasil. E repito, um empréstimo de uma dívida 15 anos antes de eu pensar em ser presidente do Bahia. E essa dívida que ele não pagou, o cara foi para a justiça e ganhou de 6, que era a dívida que eu reconheci. A justiça determinou que ele pagasse 20. 20, ou seja, é um prejuízo de 14 milhões. De 14 milhões. Gestão temerária. Tem que devolver com juros e correção esse dinheiro ao Bahia. Eu não aplicaria, eu não usaria esse critério, mas se ele usou contra mim... Um conselheiro poderia, né? Tem que usar contra ele também. Contra ele, tem né? que cobrar. Então, assim, são absurdos, eu lamento. Né? Por mim, eu me sinto injustiçado, mas lamento pelo clube, porque esse tipo de atitude não leva o clube para frente. Ele não precisa me agradar, nem ao grupo que é oposição. Ele que é oposição e sempre vai ter em qualquer instituição, mas tem que pensar no clube e trabalhar, né? Não é aquela história que se fala muito de herança maldita, né? Que é uma pecha para você... Uma desculpa. Uma desculpa, talvez. Para você se blindar de uma futura administração mal sucedida, né? Que eu acho que, inclusive, é o caso. O saldo final, até agora, é ruim. Porque o Bahia... Bahia não deu o salto que se esperava com o Belintani. Isso é uma realidade, né? A grande crítica contra mim naquele momento era que o Bahia devia... Isso, tá? Se botar no Google aí, você vai ver que eles diziam em 2013 que eu deixei uma dívida de 100 milhões. Na verdade, a dívida era de 80. Aumentaram 20. Que fosse 100. Que fosse 100. O Bahia deve 400 hoje. Só que o tempo passa, não tem como inventar, né? Eles disseram que eram 20. Eu já estava fora há 9 anos. Fui eu que fiz os 300. Você acha que Belintani não tem oposição hoje dentro do Bahia? Não, eu acho que não tem. Infelizmente, né? É ruim. É ruim quando não há oposição. E eu acho que ele não tem. Não tem pelo comando político que tem hoje do clube. Mas vai acontecer. Naturalmente vai acontecer. Eu não tenho pretensão. Você não quer voltar? Não quero. A gente pergunta isso mais adiante, porque a gente recebe umas perguntas antes. Isso é na nossa. A gente tem um quadro chamado Boca do Inferno, em homenagem a Gregório de Matos, poeta, e que nossos internautas, pessoas que acompanham, já mandam assim e vão mandando durante o programa, porque antes a gente anuncia quem é que vai ser e tal. Mas isso era uma pergunta, não era nem do internauta, isso era uma pergunta minha, de saber se você tem vontade. Você não tem vontade de voltar pro Bahia? Não tenho vontade. Nem para se vingar de quem te fez mal. Não tenho vontade, eu não tenho esse espírito de vingança, mas não é nem por isso, é porque tudo na vida tem um ciclo, né? Como eu te disse, eu já tinha o meu projeto pessoal, era terminar o mandato e voltar para a vida político-partidária. E aconteceu aquilo tudo, porque eu acho que a vida é isso, você tem que renovar. Você passa fases. Passa fases, exatamente. Eu não me arrependo, mesmo com tudo que aconteceu, eu não me arrependo de ter sido presidente. De 0 a 10, qual nota que você dá para suas gestões? 7, vou dizer 7 com certeza absoluta, olha. 7 é regular na escola. Não, 7 é bom. 7 é bom. 7 é bom. Eu também já disse isso algumas vezes e repito de novo aqui para você e vai ficar aí gravado. Eu desafio todos que passaram depois de mim, do presidente atual ao anterior, para dizerem o que é que... Porque só tiveram 2, né? Marcelo Santana e Belintani. Schmidt. Schmidt porque foi um ano e meio. Porque foi depois de Ramos. O que é que eles fizeram no clube? O que é que deixaram estruturalmente lá? Tudo que tem no Bahia hoje foi eu que fiz. O CT novo foi eu que fiz. Levei a imprensa lá para... Tá no Google, se não quer acreditar, minha palavra é só dar no Google e ver lá. CT do Bahia, Marcelo Guimarães Filho. Foi eu que fiz. De coisas mínimas às coisas grandes como o CT. O ônibus que tava foi eu que antes não tinha. A academia que tá lá, aqueles equipamentos que a gente vê na televisão... É do seu tempo? Eu que comprei. Comprei com meu avô pessoal, que a Bahia naquela época não tinha. Aqueles equipamentos eram do meu tempo. Antes de mudar para o CT novo... a academia que tinha lá construída, a academia física, além dos equipamentos, fui eu que construí. No Fazendão, eles estavam no Fazendão até pouco tempo, mas o Fazendão ainda existe. O campo que o Bahia treinava lá, que a gente via na televisão tudo bonitinho, fui eu que construí. Aquele campo não existia.
O Fazendão, que hoje está valorizado, tinha um canal que ele passava lá desde a fundação. Era um canal que atravessava o Fazendão de um lado ao outro. Fui eu que cobri. Eu me lembro, isso é antigo. Eu tô falando coisa que tu me veio a cabeça agora. Assim. Então não tem nada que foi feito de estrutura do clube por alguém que assumiu depois de mim. Entendeu? Então assim, o Bahia estava projetado para o futuro. Fora que tinha subido para a primeira divisão e estava na primeira divisão. Sim, estava. Há 4 anos, não caí para a Série B, depois para C. Quando fala assim, né? Não foi aquela descenda, né? Porque não foi como Vitória aconteceu. Que as pessoas, às vezes, eu não culpo o torcedor, como eu falei, o torcedor é passional. Mas parece que o Bahia tinha caído comigo para a segunda, depois caiu para a terceira, depois estava o Bahia estava na primeira divisão. Parecia que você era o câncer do Bahia. O Bahia estava na primeira divisão. Depois de mim eu trouxe Falcão, Renato Gaúcho. Sim, me lembro. Então, nós estávamos em outro patamar, agora ganhar ou perder. Claro, vai haver uma crise, tudo mais, ninguém quer, né? Perder para o rival, inclusive. Mas isso faz parte do futebol. Qual foi o seu pior momento do Bahia antes da intervenção? Porque eu me lembro que o Bahia também chegou um tempo que atrasou o salário. Mas eu vou lhe dizer, eu assumi o Bahia em dezembro de 2009. Com déficit? Com 6 meses de salário atrasado. Então, é um trabalho de recuperação. Quando eu saí em 2013, eu via todo dia, eu dava risada às vezes. Eu ouvia toda hora, o Bahia está com 3 meses de salário atrasado, o Bahia está com salário em dia. Mas você não tem um momento que você não tem controle mais e nem tem força para desmentir tudo que falam contra você. Você é da imprensa há muito tempo, é experiente. Você sabe que chega um momento que às vezes você não consegue as coisas ganham uma proporção muito grande, até vida própria. E você muita coisa ganha. E você não consegue. Então assim, não existia causa administrativa, pelo contrário, existia antes, né? As coisas estavam organizadas. Claro que sempre precisa melhorar, é evidente que precisa sempre um processo de melhoria, um processo em qualquer empresa, né? Como qualquer coisa na vida, as pessoas precisam se atualizar. Mas nós estávamos avançando. Não existia causa administrativa, não existia problema nesse nível. Marcelo, a gente não anuncia antes quem é que vai ser entrevistado. Mas hoje, às 20 horas, não sei se já são, esse programa está sendo gravado, já são 20 horas agora. Hoje, o ex-presidente do Vitória, Paulo Carneiro, está dando entrevista nesse momento ao podcast do meu querido Chico Kertz, lá na Metrópole, meu ex-chefe, lá com o James Martins. Eu vi muita gente, eles anunciam antes, e eu vi muita gente dizer, no momento que o Vitória está embalando, trazer esse cara para falar, vocês estão tumultuando o clima no clube. E eu já vi muita gente falar com você também, assim, pra que vai entrevistar esse cara? Esse cara vai tumultuar a vida do Bahia agora? Como se você fosse um fantasma que viesse assombrar a casa que tá bem, o que tá indo bem. Você enxerga mais ou menos isso ou é uma maluquice de Deus? Não, acontece isso mesmo, é pura verdade o que você tá falando e eu boto na conta daquilo. O torcedor é passional, ele não quer, o torcedor quer sempre ganhar, né? Quer dizer, uma entrevista não tenho motivo nenhum para defender Paulo Carneiro, nem para defender, nem para atacar, mas o fato dele dar uma entrevista não vai fazer o jogador tomar gol, o time tomar gol, fazer gol, não vai mudar nada. Influenciar o ambiente. O jogador não quer saber de nada disso. O jogador quer o dinheiro dele na conta. E acabou. Não influencia em nada. Mas isso é a paixão. É a paixão do torcedor. Quando você está apaixonado por uma mulher, volto para aquele exemplo, né? Analogia. Todo mundo tem, ou já teve, ou vai ter algum amigo ou alguma amiga que você vai ver, não fique com esse cara que pelo amor de Deus, saia desse barril. Mas a pessoa às vezes não quer ouvir. Não. Então eu tenho um amigo que diz assim, nem fale, porque ele vai brigar com você. É a mesma coisa. Vai deixar de ser amigo. Vai deixar de ser amigo. Marcelinho, e qual é o principal erro de Belintani? Qual foi até agora? Porque a gente não vê, a gente vê uma evolução dos clubes do Nordeste. Os dos da Bahia não, nem Bahia nem Vitória. Mas a gente vê Fortaleza disputando Libertadores, Fortaleza com uma projeção muito grande, o Ceará também, hoje os 2 times de primeira divisão. E a gente não vê isso com o Bahia e com o Vitória. Mas o Vitória deixa lá que o Vitória tem uns problemas dele. Mas por
porque o Bahia não evoluiu com o Belintani, e não sou eu que estou dizendo que não evoluiu, não. É porque não evoluiu mesmo, e a torcida também reclama. É verdade, é fato público, né? É notório. Veja, o que é que eu acho? Eu não convivi, nunca convivi muito proximamente com o Belintani. Então, o que eu vou falar aqui é uma suposição pela avaliação que eu faço da personalidade dele, das entrevistas que eu ouço, televisão, jornal, etc. e tal, e da postura dele à frente do clube. Eu acho que o maior erro dele, dentre outros, claro, que não é esse único, mas talvez para mim esse seja o principal, a autoconfiança, a soberba, e ele é o tipo de pessoa que a última opinião vai ser sempre a dele. Então ele concentrou muito todas as decisões o tempo inteiro nele nesses 4 anos e quase sempre todas as decisões foram equivocadas, levando, né, o Bahia a chegar onde chegou. Essa avaliação que eu faço é porque a gente via de fora, e com a experiência que eu tenho, que já passei, sei como é que as coisas funcionam numa estrutura do clube de futebol. Ele sempre foi muito cabeça dura, muito convicto eternamente daquela posição. Ele é tipo daquele cara que não ouve ninguém. Professor de Deus. Sim, professor de Deus. Professor de Deus. Então, e o trabalho no Bahia, eu digo sem sombra de dúvidas, era no momento que o Bahia estava em 2013, já era um momento de deslanchar. A intervenção atrapalhou muito, tanto que em 2014 caiu, né? Isso que eu digo muito. É só olhar os fatos em 2000. Porque também houve aquela festa da democracia tricolor, pois primeiras eleições diretas, o Bahia foi um dos primeiros clubes do Brasil a fazer isso. Se voltou para isso só. Se voltou uma coisa positiva. Isso, eu não tô. Não recrimina. Não recrimina. Eu inclusive, reformei o estatuto naquilo que eu acreditava, que era, na minha opinião também, democrático, né? Mas era uma eleição como é a do Santos, a do Grêmio, a do Inter, que é uma eleição em 2 turnos. Uma primeira eleição no Conselho e uma segunda na Assembleia de Sócios. Nas urnas. Acho que a do Vitória é assim também, não. Lucas Orico? Não. É direto também, né? Sócio. Mas sócio direto. A do Bahia que eu propus e que eu fiz, que o estatuto estava lá, era o sócio também, mas primeiro no Conselho, depois o sócio, como é Inter, como eu falei. Sim. Mas tudo bem, se a torcida quer o sócio direto, tá ótimo. Acho que até um dos erros de avaliação meus, um erro que eu cometi foi isso. Eu devia ter, e não consegui, não percebi que era melhor ter feito direto, que era um anseio realmente da torcida. Aberto antes. Não é aberto antes, é aberto totalmente, vamos dizer assim. Então você está fazendo uma autocrítica. Exatamente, eu acho. Então veja, eu tenho certeza que de 2013 em diante era o momento de a gente crescer mais ainda. Mas aí, claro, nenhuma crítica à democracia, mas o fato é que eu saí em junho, o time que eu montei continuou na Série A, terminou em 12º, montaram um time em 2014 totalmente diferente, caiu para a 2ª divisão. Então ficou 2014 na 2ª divisão, 2015 na 2ª divisão, subiu em 2016. Em 2015, eu lembro que a gente perdeu para um time de Minas, que eu não lembro o nome, que tinha 4 jogadores no banco. Nós tomamos 3-0 aqui na Fonte Nova. 4 jogadores no banco e o treinador era o maqueiro. Era o massagista. Foi um time da série. Foi, mas naquele momento Marcelo Santana é o presidente. O time estava um desastre. 2015 subiu. Mas o que eu quero dizer? Nós perdemos 2 anos, aí subiu em 2015, né? O Belintani já pegou novamente, mesmo com esse solavanco, já pegou uma situação melhor, time na 1ª divisão, com a estrutura, com o CT pronto lá e tudo mais. Não tinha. E quando eu peguei, eu tive que fazer um CT novo, construir um campo, fechar o canal do Fazendão, construir uma academia. Isso tudo estava pronto já, né? Então, assim, meio que pegou como o Paulo Carneiro pegou o Vitória, que ele fala. Eu vejo esse discurso assim, não estou lhe criticando. É que eu vejo muito isso com o Paulo Carneiro. Parece Paulo Maluf em São Paulo. Tem um viaduto, Maluf que fez. Tem uma ponte, Maluf que fez. Foi Maluf que fez. Mas você pegou o Bahia assim, eu peguei, caidaço? Peguei, isso que eu tô falando não é um achismo, é só dar o Google, ver dá o Google e ver se não tava lá, se não foi assim.
né? Eu acho que no caso de Paulo, enfim, o assunto é Bahia, mas só para fazer Paulo, talvez esse discurso valha para ele lá atrás, né? Lá em 80 em 85, 86, mas talvez eu me lembro muito na época que o Bahia perdeu para o Vitória, esses dois clássicos, e antes as pessoas diziam assim, não, vocês estão aí preocupados com o Marcelinho? Marcelinho toma uísque com o Paulo Carneiro todo fim de semana. Marcelinho toma cerveja com o Paulo. Ali são amigos, rapaz, são Icá. Qual é a relação com o Paulo? Vocês são amigos? Não. Vocês se tratam bem? Se você encontrar na rua, você cumprimenta? Normal, cumprimenta, ele me cumprimenta. Embora ele tenha aquela aparência de truculência, mas sempre tá tocando educação, normal também, mas nem zero aproximação. Nunca fui. Tinha esse negócio de tomar uísque com o Paulo Carneiro no final de semana. É uma outra geração também, né? Paulo é da geração de um pouco menos que meu pai, bem mais, não tem essa. Ele tem idade para ser seu pai, inclusive. Pois é verdade. Então, assim, mas eu acho que voltando a Belintani, que foi a sua pergunta, essa soberba, e que ele pegou uma estrutura muito melhor, né? E já poderia ter avançado, eu acho que não avançou por incompetência mesmo. Agora, a incompetência é derivada dessa. Não soube. Uma coisa eu não sei se ele é bem sucedido na vida pessoal. As pessoas falam que né? Que tem mas é completamente diferente. Muda, né? Porque você também é bem sucedido em sua vida pessoal. Pois é, mas você é um empresário de sucesso, sua família tem empresas de sucesso, seu pai era um empresário de sucesso. Isso. Quando entrou no Bahia, quando entrou na vida pública. Exatamente. Mas é diferente. Muda, né? Então acho que ele não soube, ou talvez. E aí eu coloco na conta dessa autoconfiança em excesso. Porque gerir clube de futebol não é como gerir empresa privada, né, Marcelo? Não é. Eu sempre disse isso. Por mais que você tenha, e eu acho que deve levar os princípios da administração de uma empresa para o futebol, mas é completamente diferente. Não dá para levar a ferro e fogo, entendeu? Pelo menos nesse modelo que a gente tinha até hoje. Talvez com a entrada agora das SAFs, né? Sim. O que você pensa dessa SAF para o Bahia? Vai ser positivo? Eu acho que é positivo. Eu sou a favor. Acho que é positivo. Acho que todo mundo vai fazer, né? Todos os clubes vão fazer em algum momento. Os clubes estão, talvez, quem tem uma pujança maior, um poderio econômico maior, vai esperar para vender melhor, né? Lá na frente. Flamengo. Mas todos vão fazer. Na minha opinião, todos vão fazer em algum momento. E isso vai voltar ao equilíbrio de novo, né, das forças, quando todo mundo fizer. Mas eu acho que tem que fazer. Eu acho que por essa diretoria, na minha opinião, ser incompetente, os fatos mostram isso, eu acho que não deveria fazer agora. Mas eu acho que deve fazer. Você acha que está antecipando um processo? Pela incompetência deles. Eu acho que era o momento de fazer na Série A. Era fazer um acordo melhor na primeira divisão. Mas eu tenho certeza, convicção, que a situação econômica é tão ruim que ele vai fazer de qualquer jeito. Você acha que Belintani, isso é uma queixa que eu vejo muito da torcida do Bahia, dos meus amigos tricolores, eu vejo muito também no Twitter, quando o Bahia perde, quando o Bahia está numa situação ruim, que Belintani não bota cara, que Belintani não dá entrevista, que Belintani só aparece nos momentos positivos do Bahia. Você acha que esse é um defeito dele? Eu coloco nessa conta que eu te falei, que eu acho que sempre atrapalhou muito ele, é a questão pessoal, a autoconfiança que é misturada com a vaidade, que leva ele a tomar decisões a ferro e fogo e não ouvir ninguém, ser muito cabeça dura. E aí a vaidade está nesse contexto, né? A pessoa não quer aparecer na hora de... Sem falsa modéstia, diferente de mim, eu sempre... Botou a cara. Eu sempre botei a cara. Claro que tem aquele momento, você perde um jogo, você tá puto com você mesmo, tá com raiva. Você quer ficar em casa mesmo. Mas não é aquela coisa de sumir, Davi Belintani sumir 3 meses, 20 dias, não aparecer, entendeu? Que ele usava muito o Twitter para dar novidades, para dizer que estava contratando. Exato. Tinha o Twitter era meio que um canal dele com um torcedor, para dar informações, aí do nada ele sumia. Quando o Bahia perdia, ele passava um hiato assim grande sem aparecer. Exatamente. Isso é muito da vaidade dele, que eu acho que sempre atrapalhou muito a gestão dele, que assim... Embora eu faça oposição, nada de pessoal, mas no frigir dos ovos, né, nunca é tudo ruim, né, sempre tem alguma coisa boa. Mas o saldo final é negativo.
né? Isso é fato. São 3 anos brigando para não cair, no terceiro caiu, né? O Vitória, uma outra coisa, exemplo comparativo. Sim. Eu tive aquelas 2 derrotas muito dolorosas. Sim. Mas eu, em um primeiro momento do meu mandato, eu subi para a Série A e o Vitória caiu para a Série B. Sim, me lembro. Então, a Bahia era o único time do Nordeste, em determinado momento comigo na presidência, na Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Depois o Vitória subiu e se recuperou. E nós vivíamos ali. Parou. O Belintani viveu reinando absoluto sozinho. Eu falo comparando com o Vitória. Estadualmente. Né? Estadualmente. Mesmo assim, tem 2 ou 3 anos que não passou 2 ou 3 anos sem ganhar. Né? Sem um adversário aqui no estado do mesmo nível. Hoje as realidades de Bahia e de Vitória são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Não existe comparação hoje. Ainda assim, eu vi o Atlético Alagoinense campeão baiano. Né? Atlético Alagoinense. Bicampeão baiano. Para você ver a mediocridade da gestão. É isso que eu quero mostrar. Né? Não está pegando nem estadualmente. Ele conseguiu se sobressair com um CT daqueles, com uma estrutura, estando na Série A, etc e tal. Foi sempre capengando. Então, a gestão, eu não tenho pudor de dizer, é desastroso. A nível de Nordeste, nem se fala. Vai comparar com o Ceará. E agora não vive um momento bom. Agora não vive. Bom. Tombou contra o Tombense. Como eu disse, eu não... Perdeu a liderança da Série B. Por conta das minhas Se perder na próxima rodada, pode sair do G4. É o Criciúma, né? É o Criciúma. O único jogo que eu vi foi o Tombense. Por conta das minhas atividades, realmente eu não tenho conseguido assistir. Não gostei do que vi. Não tá gostando do que Não gostei. O jogo mereceu perder, a verdade é Você gosta de Guto como técnico do Bahia? Veja, eu já gostei mais. Eu não quero ser leviano, como diz, que eu não estou assistindo. Você não está sendo torcedor de acompanhar. Pois é, exatamente. Não estou tendo tempo para isso. Mas é um defeito de Belintani não tomar posição logo. Não sei se é o caso agora. Daqui a pouco a gente volta para falar de futebol. Vamos falar um pouquinho de política. Porque. E coma, viu? Porque coma, porque aqui é tira-gosto. A cerveja tá boa. Aqui é tira-gosto. Viu? E aí as pessoas dizem, Matheus, você é farda essa camisa, porque outro eu apresentei com o meu querido Lúcio Vieira Lima com essa mesma blusa. Não é farda não, quando eu saí de casa hoje, é que eu vim me tocar, meu Deus, tem gravação, hoje eu botei a mesma camisa, mas não é farda não, da próxima gravação eu venho com outra. E também vocês estão vendo que eu estou evitando de comer muito, porque mamãe disse, se você tá gordo demais, fica comendo, vai dar problema. Aí tô me segurando. Aqui, mas coma, viu? Não é casa de tia que você faz de rogado. Não pode meter mão, como se a gente diz no popular. Marcelo, você é pré-candidato a deputado federal. De ser deputado federal você conhece, que você já foi 2 vezes deputado. O que é que te levou, depois de tudo, a querer voltar para a política, de ter mandato? O que é a política não deixa de fazer política? Veja, eu passei esses 10 anos afastado do mandato, vamos dizer assim. Mas é como você disse aí, com muita felicidade, você se afasta da política partidária, da disputa, né, da urna, mas quem gosta está sempre acompanhando. Então, eu me candidatei a vereador e depois deputado, porque eu não fui forçado, eu sempre gostei. Talvez convivendo com meu pai, como eu falei, aprendi a gostar. Então esse desejo estava lá, talvez, né, latente lá, escondido. Desejo guardado. Guardado. 2 anos para cá, eu comecei a ver, o desejo começou a voltar. Eu tenho uma aproximação, uma amizade e uma afinidade política com a Semineto, com o grupo dele. Foi um grupo que eu sempre me identifiquei. Talvez também por causa de meu pai, que sempre foi... Porque vocês nunca foram de outro grupo, né? Vocês sempre foram carlistas. Exatamente. Então o desejo voltou, eu vi a movimentação de Semineto para uma candidatura. Acho que realmente é um momento da mudança, né? Independente das críticas que eu tenho e que eu tenho ao governo atual, eu acho que o ciclo está se fechando, como se fecha para qualquer grupo, né? Então eu fui a ele bater um papo sobre política. Neto, você é candidato mesmo?
vai enfrentar, vai disputar. Eu acho que a gente precisa mudar. Eu acho que o ciclo está se fechando. Essa conversa que a gente está tendo aqui. Sim. Eu acho que o ciclo precisa mudar. Pô, tô com desejo de voltar também, mas eu preciso me identificar com o projeto. Preciso me identificar com alguém que realmente queira. Se você quiser, eu vou botar o bloco na rua. Aí ele me incentivou, falou, não, Marcelo, eu vou, sou candidato. O momento é esse, eu também acho que é o momento de mudar. Eu acho que eu estou preparado, quero ser governador. E se você for, tá massa. Então eu falei, então vamos nessa. Né? Eu conversei com a família, tal, minha esposa. Né? Os filhos já estão maiores, lhe dá uma liberdade maior, né? Meu filho mais velho disse não vá, meu pai. Adora, não, adora. Gosta? Gosta. Filho de peixe. Eu confesso que eu até... E neto de peixe. Desde os 15, 14 anos que ele fala isso, que quer ser e tal, eu tentei até desestimular para ver que eu sei que é dureza, mas ele quer. Foi uma das coisas também que me estimulou. E aí, pronto, então vamos botar o bloco na rua e vamos... Como você disse, a gente sabe como é, onde as cobras dormem. Aí você sabe. Brasília você conhece. Brasília você conhece. Eu sempre convivi em Brasília, eu nunca deixei de ir. Tenho muitos amigos hoje, começaram comigo, são meus colegas. Neto foi seu colega quando você era deputado federal em 2002. Começou comigo em 2002, né? A primeira eleição dele foi a primeira eleição minha para deputado. Vocês têm mais ou menos a mesma idade, Neto tem 44 ou 45, eu não sei. Neto tem 43. 43, você é 3 anos mais velho que eu. Eu tenho 46. Eu acho que ele faz 40, tem um momento que fica 2 anos, faz 44. Mas enfim, é contemporâneo de qualquer forma. E aí botamos um bloco na rua e eu tô animado. Você tá animado, tô vendo que você tá trabalhando muito. Pelo menos viajando, correndo atrás. Fazendo o dever de casa, né? Isso é fazer dever de casa. Fazendo o dever de casa. Então, o candidato... Claro que todo candidato acha que vai ganhar e diz que vai ganhar. Mas eu digo sempre uma coisa... Também se ele achar entrando que vai perder, achando que vai perder, é um problema sério, né, Marcelo? Mas eu quero lhe dizer assim, uma coisa que vale para tudo na vida, mas para a política principalmente. Porque é uma caminhada muito dura a eleição. O candidato tem que querer vencer as eleições. Porque você tem que ir pra rua, tem que conversar, tem que viajar, tem que ter disposição, tem que olhar no olho problemas, olhar no olho do povo. Isso é determinante. Depois vem tudo mais, né? Estrutura, amizade, conhecimento e tal. E a gente tá fazendo o nosso dever de casa aí para ir para as urnas. Falando em dever de casa, eu vou fazer o meu. Você está assistindo o Inofcast, o podcast que entrevista políticos dessa terra, podcast que entrevista políticos de nome, políticos de gabarito, pré-candidatos, candidatos, enfim. A gente está aqui, a gente já entrevistou João Leão, vice-governador da Bahia, Lúcio Vieira Lima, daqui a pouco a gente chega no período do MDB, Lúcio Vieira Lima, Gedel e tal, mas esse podcast tem um patrocínio e conta com as parcerias de Óticas Visabella, seu óculos é lá na Visabella, conta com a parceria da cerveja híbrida, cervejaria híbrida, lá em Lauro de Freitas, do Guilherme. Tá gostando da híbrida? Gostosa? Da cerveja gostosa? Tá de parabéns. Tá vendo? Aí, Guilherme, ó, aí. Já ganhou um ponto com o Marcelo Guimarães Filho. Ele vai aí, ó, híbrida, 071 Importados, volta lá para 071 Importados, pra gente falar, vamos ver se dá certo, 071 Importados, roupas e acessórios, é só procurar Diogo Costa, certo? Vamos lá, passa para diante direção. Híbrida já falamos, nosso querido Guilherme. Bunker, nosso querido Zé, nós estamos gravando no Bunker, o melhor estúdio de Salvador. Mandar um abraço para nosso querido Zé que nos dá moral. Ótica Visabella a gente já falou. Tem mais isso. Bruno Brandão que estava faltando, nosso querido consultor em marketing digital. Quer dar um up nas suas redes sociais, na sua página no YouTube? É só ir seguir Bruno Brandão, contactá-lo, que ele vai lhe dar o caminho das pedras, e pedir para que você se inscreva no nosso canal do Inofcast no YouTube, é youtube.com/Inofcast. Se inscreva, você vai ficar por dentro das nossas entrevistas, dos nossos papos. Você vai criar uma visão crítica. Será que Marcelo Guimarães Filho vale o meu voto para deputado federal? Ele vai tentar te convencer, está tentando te convencer aqui, porque esse é o papel do político. Claro. É conseguir voto, né? É bater perna, é conversar com o povo, mostrar o que é que está fazendo. E é importante que você faça esse juízo de valor, já que esse ano a gente tem eleição para deputado, para governador, para deputado estadual e federal, e para senador e para governador. Então, e para presidente, que é importante muito. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre presidência.
Mas você, qual a sua relação com o Neto? Você é amigo de Neto? Você tem uma relação bacana? Vocês se frequentam ou você vocês já foram mais próximos, né? É isso. Eu me considero amigo do Neto. Tenho certeza que nós temos, assim, que é recíproca essa amizade. Né? A gente começou junto, como você falou, em 2002. Primeira eleição minha, primeira eleição dele. Naquele momento ali em diante, de 2002 até 2010, a gente conviveu bastante porque éramos colegas, quase todo dia, né? Próximo, além da convivência do trabalho. O próprio trabalho empurrava também, jantar, café da manhã, almoço, etc. Naquele momento a gente convivia mais, né? Inclusive fora do trabalho. Mas depois a vida afasta as pessoas, né? Porque aconteceu tudo o que aconteceu, que a gente falou aqui. Me afastei da vida política partidária, me afastei um pouco dele. Mas a amizade continuou. Eu me considero amigo dele, sei que ele também me considera dessa forma. Agora a gente está se reaproximando, porque o meu desejo de voltar não é só pela amizade. Eu acredito no projeto que ele está liderando agora para o governo do estado. Eu acho que como eu falei, um momento de mudança, né? 16 anos é tempo suficiente para qualquer grupo político mostrar o seu projeto. Eu acho que quem está aí já mostrou a que veio, o que tem de bom, o que tem de ruim, é a hora de mudar. E eu acredito no projeto dele, por isso que nós estamos caminhando juntos. Eu acho que eu quero ajudá-lo na Câmara Federal. Eu tenho condição, eu acho, melhor dizendo, de ajudá-lo muito no projeto que com certeza ele vai liderar a partir de janeiro de 2023. Eu vi um vídeo de Neto nas suas redes sociais, ele impulsionando, dizendo, não, eu conheço Marcelo, conheço o trabalho de Marcelo, é meu amigo, conheço os predicados, sei que trabalha, sei que trabalhou, etc e tal. Você acha que o cenário hoje, do jeito que está, as pesquisas que apontam que Neto tem na liderança uma distância muito grande, aí existe aquela questão, se você coloca Neto, Jerônimo apoiado por Lula, ou Roma apoiado por Bolsonaro, a coisa dá uma diminuída, mas mesmo assim Neto tem uma distância confortável para Jerônimo e para João Roma. Você acha que hoje ele pode levar essa eleição para o primeiro turno ou ainda está muito cedo para fazer esse prognóstico? Não, nós temos muita eleição pela frente, isso é fato, né? 4 meses, embora pareça que vai passar rápido, pode até passar rápido, mas muita coisa pode acontecer em 4 meses. Mas eu acredito firmemente que Neto tem todas as condições de vencer no primeiro turno. Do jeito que está caminhando a coisa, do jeito que está se desenhando, o meu prognóstico é que ele tem muita possibilidade de vencer no primeiro turno. Eu acho que, como falei, 4 meses é realmente muito, muito tempo, mas o que mais importante que eu percebo é a consolidação do voto nele. Inclusive, a última pesquisa, eu não sei qual foi o instituto, mas mostra isso. Se não me engano, foi Real Time Big Data. Eu acho que exatamente. Que o eleitor, o voto dele está consolidado. A pessoa não quer mudar, independente de qualquer coisa. Ou seja, quem vota em Neto está seguro que é ele. Seguro que é ele, pronto. Independente desse apoio de Lula a Jerônimo, de Bolsonaro a João Roma. E é isso que eu tenho visto nas minhas andanças. Eu estou caminhando. Em Salvador, mas em Salvador você pode até dizer, Neto foi prefeito 8 anos, bem avaliado. Bruno é um bom prefeito também e é bem aliado dele. Mas independente de Salvador, no interior eu percebo isso. Sim, suas andanças, né? Do eleitor que diz para mim, que eu pergunto, bom, você vai votar em Neto, mas o seu presidente? Não, Bolsonaro ou Lula, mas isso não o de Neto está garantido. O de Neto está garantido. Entendeu? E eu acho que isso não vai mudar. Mas como eu falei, claro que eu tenho que ter a responsabilidade de dizer que nós temos 4 meses de eleição, nós temos debates, nós temos umas pessoas indo para campo, etc e tal. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer, mas tenho fé que ele vença. E é nesse ponto que você está falando que o governo trabalha em cima, justamente essa coisa da nacionalização da eleição. É aquela história, quem vota é fazer a casada que a gente fala. Exatamente, né? É cada um fazendo o seu papel, Matheus, mas assim, eu lembre, e eu estava vendo isso hoje pela manhã, até entrei porque eu lembrei disso e pesquisei para checar se a minha informação estava verdadeira. Há 45 dias atrás, ou 40 dias atrás, que era abril, sim, Rui deu uma declaração dizendo, olha, vai fechar maio com
Jerônimo empatado na frente de Neto. Eu tenho certeza, ele dá uma declaração dessa. Já acabamos, hein? Eu tenho certeza disso, porque nós vamos pra rua, eu vou botar mais ou menos com essas palavras, vou colocar Jerônimo debaixo do braço e nós vamos mostrar que o candidato de Lula é Jerônimo. 45 dias se passaram, entramos em junho e a coisa continua mais ou menos a mesma coisa. Jerônimo dá uma crescida. Que tem que dar. Porque você acha que Neto já chegou no teto dele? Porque Neto disparou, né? Não acho não. Eu acho que... Porque quando chega muito assim, o negócio é não cair, né? Vai se manter. Ou então, ele dispara loucamente e vai para 80, 70, que é mais ou menos complicado. Quando você tem dois candidatos de oposição. É isso, quando você tem dois candidatos de oposição, é mais difícil chegar nesse patamar, né? Exatamente. E um candidato que nós temos, vamos dizer assim, que é mais ou menos, não é que seja do nosso campo, mas é um candidato que não tira voto não disputa voto lá dentro com o PT, que é o João Roma. Né? Ele veio do lado de cá, vamos dizer assim, foi parte do nosso grupo político. Sim. Ele é um candidato que ele não leva voto para Bolsonaro. Bolsonaro que dá o voto a João Roma. Bolsonaro puxa Roma. E puxa Roma, exatamente. Então, o próprio desempenho do presidente vai também, de alguma forma, determinar esse percentual de Roma, né? Que influencia no primeiro turno ou não. A gente vai ver isso nesses 4 meses. E a economia, na minha visão, também vai ter uma economia nacional, vai ter um peso nessa eleição, né? Todos nós estamos vivendo muita dificuldade por conta da pandemia, por conta da guerra, de tudo que a gente vê no noticiário, não precisa repetir aqui. Mas nós temos 4 meses em que ou continua como está, né, com toda essa dificuldade, ou pode haver um pico de alguma desabastecimento de diesel, por exemplo, greve de caminhoneiro. Isso são coisas aí acho que se acontecer, Bolsonaro desce, né? Pois é. Porque ele está no poder, ele é presidente. Ele está no poder. Então, independente da culpa dele ou não, é evidente que a população vai colocar a culpa em quem está dirigindo. E a população não tem... realmente tem que cobrar do dirigente. Nem todo mundo tem também, por uma série de fatores, capacidade de fazer essa análise. Ou é culpa do presidente ou não é culpa do Congresso, é culpa da conjuntura internacional. O fato é que, naturalmente, a população vai colocar a culpa em quem está dirigindo o país, o estado ou o município. É assim que funciona. Então isso pode influenciar também o final da eleição no primeiro turno ou não. Mas eu estou muito confiante. Eu acho que ele vence a eleição no primeiro turno. Você acha que Neto é mais... João Roma é mais carlista ou mais bolsonarista? Da pergunta capciosa para Marcelo Guimarães Filho. Eu acho que ele não é nada disso aí. Ele tá surfando na onda. O que você pensa dessa história? Mas assim, ele já foi muito carlista e é muito bolsonarista hoje. Então, isso pode levar à conclusão óbvia de que não é nenhum dos dois, né? De que não é nenhum dos dois. Mas enfim, isso são coisas da política. Ele... elegeu-se deputado federal. Sim. Né, fez o caminho dele no Congresso Nacional e criou o caminho dele também junto ao presidente. Sim. Fez uma escolha do projeto do presidente. Nós não podemos fazer uma crítica pela escolha de determinada pessoa, quem quer que seja, por um determinado caminho ou outro. Ele tomou esse caminho e é um caminho diferente do nosso hoje, né, que a gente caminha com a Semineto, a amizade, claro. Mas você tinha uma convivência com Roma? Você se dava bem? Ou não tinha nem essa convivência? Eu convivi com Roma bastante enquanto deputado federal, eu e Neto, porque ele foi da juventude do PFL. A juventude do Democratas, do PFL. Estava sempre tempo. Em Brasília também. Pernambucano. Isso, a gente se encontrava muito lá. Depois houve esse afastamento também, porque eu também me afastei da política, por tudo que aconteceu. Mas me dou bem com ele. Encontrei com ele no sábado. Nessa caminhada de política também encontro de vez em quando. Encontra. Diálogo cordial, essa coisa toda. Mas eu num caminho e ele no dele. Eu não tomaria o caminho que ele tomou. Eu continuaria do lado de cá. Como não tomaria o caminho que Geraldinho tomou também. Sim, aí você acha que Geraldo fez errado de ter saído do grupo? Porque Geraldo era um encarne, alma gêmea, bate-coração com o ACM Neto. Eu quero manter, eu procuro sempre fazer isso, a coerência. Eu, 2 minutos atrás, falei que a gente não pode criticar outra pessoa pelo posicionamento, pela escolha política que ela só que você também tem autoridade de dizer que você nunca mudou de campo político. Pronto. Tem isso também. E que também não tomaria, no caso de Geraldinho,
a posição da forma como ele tomou. Eu acho que é legítimo mudar de lado, mudar de pensamento, né? Passar de um espectro político para o outro. Né? É normal, é da vida. A gente tem exemplos mil por aí de jovens que são marxistas e que terminam a vida liberais de direita. Isso é da vida. Ou então olavista, seguidor de Olavo de Carvalho. Então, exatamente. Agora sim, eu acho que a mudança não pode ter sido feita. Eu acho que o Geraldinho pecou na maneira como mudou muito rapidamente. Mas eu tenho que respeitar a decisão que ele tomou. Né? Seja por qualquer motivo, talvez a ambição, não no sentido de. Não é no sentido pejorativo, né? É a ambição no sentido pejorativo, mas todo mundo que está na vida pública almeja algo maior. Então, sair de vereador, a oportunidade de, na cabeça dele, se eleger vice-governador, esse desejo, essa ambição, elegeu o filho que também é candidato a deputado, desejos legítimos, mas eu não tomaria. Eu acho que a política às vezes tem, por exemplo, como eu decidi ser presidente do Bahia, contra, por exemplo, a vontade de meu pai e por tudo que aconteceu depois, que foram movimentos que muitos fugiram do meu controle, mas houve um prejuízo à minha vida. A sua vida. É que eu comecei lhe perguntando isso. Que você me perguntou, exatamente. Houve esse prejuízo. Da mesma forma, quando a gente toma uma decisão, como a que Geraldinho tomou, por exemplo, como a que Roma tomou, pode dar certo, pode haver consequências também. É evidente, é claro que se a Semineto vencer a eleição e se ele perder, eu nunca conversei com a Semineto sobre isso, mas é um raciocínio lógico. Ele não vai ter o mesmo assento que tinha até aquele momento. Vai sofrer um prejuízo político, que ele sabe. Inclusive, essa mudança de Geraldo, com o que e os vereadores de governo, os vereadores da base do governo, Bruno Reis, dizem que o que ele fez, inclusive Cláudio Tinoco diz, Duda Santos diz, que foi um golpe, isso palavra dos vereadores de governo, porque o que é que foi que ele fez? Ele teve uma mudança de estatuto, convocou eleições antes do tempo, se reelegeu, agora pela terceira vez, presidente da Câmara de Vereadores, colocou como vice um vereador da sua extrema confiança, que é o vereador Carlos Muniz, né? Ou seja, naquela história que dizem que essa articulação até teria partido do próprio ex-governador Jacques Wagner, isso já visando o apoio do próprio MDB para dar uma garantia a Geraldo, que se Jerônimo não fosse eleito, quando ele voltasse para a Câmara, ele ficasse tudo como dantes no quartel de Abrantes, e aí, se ele se eleger para vice, deixar no comando da casa uma pessoa de extrema confiança dele, que é o vereador Carlos Muniz. Isso é uma crítica que se faz, os vereadores de governo fazem. Inclusive a gente já viu Cláudio Tinoco falar, como eu já disse, Duda Santos, enfim, dos vereadores de governo. Mas o MDB dos irmãos Vieira Lima estava na base de Neto. E você já foi do MDB. Qual é a sua relação com o Lúcio, que a gente entrevistou há 15 dias atrás, com Gedel? Qual é a sua relação com a família e com o MDB hoje? Você se dá bem com o Lúcio? Você se dá bem com o Gedel? Me dou. Minha relação inclusive eu encontrei com ele hoje, encontrei com ele ontem, por acaso. Coincidência, dois dias seguidos. Mas me dou bem. Como eu falei para você no começo da conversa aqui, a minha natureza é uma natureza conciliatória. Sua saída foi tranquila do MDB? Tranquila, de viver bem com as pessoas. Então não tenho nenhum problema com quase ninguém, né? Tem alguns com algumas pessoas. Exatamente. Mas eu me dou bem com eles, não tem nenhum problema. Eu acho. Até onde eu tenho conhecimento, até onde eu vi de ACM Neto, ele fez de tudo para manter o MDB no grupo. Mas a política também é assim. As pessoas tomam suas decisões, né, Marcelo? Decisões, às vezes você não consegue acomodar todo mundo, né? Não tem jeito, às vezes o grupo não dá, por algum motivo ou outro. Tomou a escolha de seguir para o lado de lá, de voltar a caminhar com o PT. Acho que foi uma decisão equivocada, porque eu acho que eles vão perder a eleição. Mas a política é assim também, você tem que escolher, não vai ganhar sempre, né? Tem que tomar uma decisão em algum momento. Mas acho, como você estava falando aí, da declaração que eu ouvi também, as declarações
de Tinoco, de Duda Chance. Eu acho que foi por aí. Tudo que aconteceu foi realmente nesse sentido. Esse fim de semana, até a terça ou quarta-feira que aconteceu, eu estava fora, viajando no interior. Eu não acompanhei detalhadamente o que aconteceu. Mas as informações que eu tenho, embora também nunca tenha conversado nem com o Neto nem com o Bruno sobre o detalhe de tudo isso, mas eu acredito que o caminho é esse aí, porque isso é da política. A política é assim. Isso é normal. Isso é normal. Eu acho que houve talvez um excesso de confiança em Geraldinho pelo tempo de grupo, pela relação que existia. Mas eu tenho certeza que tanto o Bruno e mais ainda a Semi Neto, eu falo deles dois porque hoje são lideranças, Bruno que é o prefeito da cidade, a Semi Neto que lidera o nosso grupo, tem capacidade e maturidade suficiente para absorver esse tipo de coisa que acontece na política e toca em frente. E não é a primeira vez que isso acontece, não vai ser a última também. É seguir com o projeto e depois você acomodar as forças de quem acreditou no começo, quem caminhou com você, né? Vamos, com fé em Deus, o povo quiser, o povo desejar, com muito trabalho de Deus permitir, montar o governo dele lá na frente e caminhar. Ô Marcelo, você é cidadão soteropolitano, você nasceu aqui, né? Você já foi vereador de Salvador. Eu já fiz essa pergunta, muitas pessoas dizem, você vai fazer todos? Eu falei, não sei se é todos, mas vou continuar fazendo, mesmo porque os dois primeiros entrevistados meio que deram a fugida dessa pergunta. Mas vou fazer. Você acha que João Henrique foi o pior prefeito de Salvador? Teve? Ou tiveram piores? Veja, eu tenho que dizer o seguinte, eu posso falar da onde eu passei a conviver, a enxergar política. A política. Por exemplo, eu não vivo, quer dizer, já era nascido, mas não acompanhava tanto, mas eu ouço falar, por exemplo, muito mal da gestão de Lídice. Que vai estar aqui semana que vem. Pois é, embora também ouço falar, e é uma coisa que eu não duvido, ele tinha a CM contra, que era governo, essa coisa toda, que talvez inviabilizou. Então a gente falava de Fernando José, mas pois mais tarde ainda. Mas do que eu convivi, né? Eu acho que não tenho dúvida não, de afirmar, do que eu convivi. É imbatível, né? É imbatível. Eu acho que João se atrapalhou muito, sem dúvida nenhuma. Ele teve uma oportunidade muito boa, porque ele venceu as eleições meio que não é outsider, porque ele não era outsider da política, ele mas meio que de forma independente. Mas que é que ele pegou boas pechas, pegou bons temas, como a questão dos estacionamentos, da gratuidade, pegou boas bandeiras, né? E entrou ali, ele não era o favorito, né? Mas venceu a eleição, ou seja... De uma família de políticos, o pai já foi governador, mas ele não era outsider, mas... Não, totalmente. Ele era um insider da política, mas ele venceu meio que de forma independente, o que permitia a ele montar talvez um governo muito mais técnico, com menos compromisso e pensar na cidade, mas... Ele, sem sombra de dúvida, se atrapalhou bastante. Eu acho que a personalidade... Aí vem a minha avaliação meio que também do Belintani. A personalidade atrapalha. Atrapalha. Eu acho que ele se atrapalhou muito por isso. E eu tenho dito nas minhas conversas... Porque João Henrique... desculpe lhe interromper, Marcelo. Assim, você conversando com ele é uma flor de criatura. Eu tô falando sério. É uma pessoa de bom papo. E educado. Eu acho que o João Henrique é incapaz de fazer uma boa mosca. Mas aí é que tá, eu tenho dito nos meus discursos. Mas também que chega uma hora que você também precisa bater na mesa e dizer, pera aí, vamos arrumar essa bagunça aqui, que, né? Eu acho que a CM Neto hoje, ele tá preparado para governar a Bahia por uma série de outros motivos, mas também por isso. Eu acho que ele mostrou à frente da prefeitura essa capacidade de montar boa equipe e liderar. E aí que muita gente diz que ele tem um espírito de vovô, assim, meio que... Eu não convivi para fazer essa que diziam os secretários, assim, sem off-cast, eu vou dizer uns off também aqui. Não é só os entrevistados que dizem, diz o povo, que na época que ele era prefeito, que ele fazia chamada no WhatsApp dos secretários. Todo mundo acordado para saber se o que tá aqui de errado, quando viu uma coisa errada, por que tá errado, fulano, ciclano, assim. É isso aí.
porque você gerir, né, Marcelo? Exatamente, porque você ser bom demais, né, não funciona às vezes, tem que liderar a equipe. Eu acho que ele tem, embora eu não tenha convivido, mas eu percebo nele, inclusive pela experiência de prefeito dos 8 anos, essa capacidade de liderar e saber exercer o poder também. Ele é até carismático também, ele sabe ser, exatamente. né? E eu acho que João pecou nisso aí. Ele teve a chance de... Chegou num governo com uma certa independência. Total. Para montar um governo e ele terminou se atrapalhando ali. E muito rapidamente, né? Mas... O PMDB, que você perguntou no PMDB, foi fundamental na reeleição de João. Gedel Vieira Lima. Porque o Gedel estava muito forte no Era ministro da Integração Nacional. 60% de rejeição, mesmo assim. E aí Gedel tome a botar obra pra cá, e que aí diziam, criticavam, não, mas os recursos do Ministério da Cidadania, que na época era Integração Social, vão todos pra Bahia. E aí Lúcio Gedel disse, mas claro que vão pra Bahia, nós somos baianos. Ele não estava errado, qualquer um faria aquilo. Não, e aí você viu o canal, aí fez aquela coisa do Imbuí, recapeou rua em Salvador, aquela coisa pesada, e conseguiu reeleger João ali na Centenária. Na Centenária. Ele conseguiu se reeleger. Mas ali naquele momento também, e aí depois houve essa mesma... A Centenário, bem lembrado, estava tentando lembrar. A Centenário foi também, fez os parques, aquela revitalização toda, e ficou uma obra ótima, inclusive. Depois da reeleição, ele continuou no mesmo ritmo e degringolou tudo novamente, etc. Não, ele não conseguiu ter um governo funcional. Foi um governo disfuncional o tempo inteiro. Mudando, tendo que fazer recomposição política, saindo gente, entrando gente. Nunca foi um governo com uma linha que eu acho que muito faltou pulso para ele. Ah, que você vê, João Henrique é uma pessoa tão eclética, até mudou de mulher durante o Mateus, boca de arataca, língua de ladeira, boca de apofo. Mas na verdade eu posso dizer que o João Henrique é uma criatura que eu já entrevistei tanto. Ave Maria, tanto que eu já entrevistei João Henrique, agora é uma pessoa que inclusive que eu já convidei, mas ele disse que não está dando entrevistas no momento. Mas ele é candidato a deputado federal. É candidato? É candidato, essa concorrente, aspas, tá? PDT é de Felinho, um colega de meu amigo Léo Prates. Vai concorrer com o Léo Prates. Talvez você seja o seu colega de câmara. Então, tomara, como figura... assim, pessoalmente. É uma criatura da Pelé, como é Sérgio Barradas Carneiro, que já foi deputado, que é irmão dele. Até o João Duval, infelizmente, eu nunca tive muito contato, mas dizem também que é uma flor de candura. Todo mundo fala, eu convivi pouco. Eu também convivi pouquíssimo com eu fui colega de Sérgio. Sérgio também é uma criatura gente muito boa. Educadíssimo, Sérgio Barradas Carneiro. A família é educada, dos que eu conheço, assim, são ótimos, né? Mas, infelizmente, a gestão de João realmente... Aí, o cara que não fugiu da pergunta de João Henrique, né? Agora vamos para o nosso quadro Fulano ou Cicrano. Como é que funciona? Eu vou lhe dar 2 nomes e você vai escolher um dos 2. Depois você diz por quê. Eu sei que você também não foge. Pode tomar um gole da sua cerveja, eu deixo. Tá boa. Tá boa. Tá vendo aí? Guilherme da Híbrida Cervejaria Marcelo Guimarães Filho tá dando o aval. Vamos lá. Vamos começar de futebol. Depois a gente entra em política. Paulo Maracajá ou Guilherme Bellintani? Não, Paulo Maracajá. Pela história, por tudo que fez? Pela história. Pelos títulos? Eu convivi um determinado momento da minha vida com ele, porque acompanhando o Bahia, né? E depois... ele foi colega de meu pai de assembleia, e meu pai também vivendo já no Bahia, mesmo sem ser dirigente nem nada. Então, assim, respeito pela história como presidente. Você chegou a conviver com o Paulo? Convivi, não assim, né? Diretamente, pela distância de idade, mas convivi porque ele chegou em algum momento a conviver com meu pai. Sim. Também. Então, convivi. Então, sem dúvida, Paulo, pela história, né? Claro, deu o maior título que torcedor, então o torcedor tem que reconhecer isso, embora tenha acontecido também, como qualquer presidente acerta e erra, né? Teve momentos ruins também, mas nós temos que respeitar, sem dúvida nenhuma, tá anos de distância de Bellintani nesse aspecto. Paulo Carneiro ou Fábio Mota? Fábio Mota, pela amizade que eu tenho com o Fábio, eu gosto de Fábio. E eu gosto de Fábio. Fábio é um querido amigo. Eu digo a ele que ele bota aquele bico e te faz aquela pose de mal, mas é gente boa pra caramba. Gente boa, merece. Gosto de meu presidente Fábio Mota. Sucesso. Fábio Rios Mota. Gente boa. Meu amigo. De Valente. Meu eleitor. É seu eleitor? Metendo uma inconfidência aqui, meu eleitor. Olha o Lucas Henrique, um corte para nós, Diogo Costa. É eleitor.
Tô, Fábio Rios Mota. Vamos convidar ele para vir aqui. Já está convidado o Fábio Rios Mota, que é um dos coordenadores da campanha de ACM Neto. Competente Fábio Rios Mota, que diz a todo mundo que eu fui um dos repórteres que mais bateu nele na época da Metrópole, que a gente pegava pesado na época da CEMOB. Jornalismo é isso, né? Não é, Marcelo, você apanhou pouco, Marcelo, de jornalista. Se não for isso, quem é que dizia? Você deve saber, mas que tem um jornalista famoso que tinha uma frase, né? Ou é isso, ou é armazém de secos e molhados, ou então vira publicidade, né? Assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa, não é. E aí, inclusive Marcelo Nilo, que também foi outro que apanhou de mim, esse apanhou mais do que Fábio Mota na questão da Assembleia. Marcelo Nilo também está convidado para vir para cá, que é uma figura queridíssima. Eu gosto muito de Marcelo Nilo. Meu amigo também. E nunca foi mal educado comigo, nenhum dos dois. Um dia, vou até confessar isso, eu batia tanto em Fábio Mota, e nós estávamos no Shopping Barra, ele passando na escada rolante com a mulher e os filhos, e ele subindo e eu descendo. Chegou um momento que a gente se olhou assim, eu falei, puta que pariu, esse cara vai dar um revertério pra cima de mim. Aí eu meio que fiquei assim, não vou falar com ele não. Aí quando ele me viu, assim, gordo, não vai falar comigo não, eu gosto de você, sacana. Eu gosto de você é gente boa, não sei o quê. E sempre me atendia, ele sempre me atendia quando eu ligava pra perguntar, não sei o quê. Aí teve um dia que ele não me atendeu. Aí depois eu perguntei, por que daquele dia? Pô, já tava de saco cheio de você, todo dia uma pancada, todo dia abria, era a Metrópole me batendo, era você me batendo. Mas é um cara que eu gosto muito de Fábio Mota. Gosto além de muito. tudo, é uma boa, um coração bom, uma pessoa de bom gosto caráter. Muito, eu gosto muito dele. Tá convidado para vir para cá o eleitor de Marcelo Guimarães Filho, Fábio Rios Mota. Vamos para política agora. Eu não vou perguntar Bahia ou Vitória, que isso é uma pergunta imbecil. Pergunta imbecil, não vou fazer, porque vai dizer que o apresentador é um imbecil. Então eu não vou fazer essa pergunta imbecil. Mas tá bom, então vou fazer uma ainda. Fernando Schmidt ou Marcelo Santana? Vixe, Fernando Schmidt, eu perguntei, já tá no andar de cima. Não. Então toma um gole. Tome. Ou nenhum dos dois. Você pode ter a opção de falar assim, nenhum dos dois, eu pulo também. Pulo. Você pula Marcelo Santana e Fernando Schmidt? Aí eu pulo. Fernando Schmidt e você pode dizer assim, eu não vou falar dos mortos. Fernando Schmidt, já que eu não mas eu prefiro não comentar. Não comentar. Muitas, sim. Lula ou Bolsonaro? Você pergunta isso. Veja, eu acho assim, posso comentar, né, antes de... Claro, você se explica e depois você diz por quê. Ou então você escolhe e depois você diz por quê. Veja, não, olha que nós estamos num período eleitoral, né? Eu podia correr dessa podia pular. Mas veja, eu acho assim, com todo o respeito que eu tenho à figura do presidente Lula, né? Do ex-presidente Lula, por fato de ter sido presidente, a gente tem que respeitar também a instituição, mas já passou. Então, eu acho que até... Você acha que é figurinha repetida? Acho que é figurinha repetida. Eu acho que o PT deveria, inclusive... eu acho, embora Lula esteja liderando as pesquisas, eu acho que a disputa seria mais difícil para o presidente Bolsonaro se o... Ciro Gomes fosse candidato? Não, se o próprio PT... Se o PT escolhesse Ciro Gomes, com certeza apoiar Ciro Gomes. É isso, o PT abrir mão da cabeça de chapa. Ou se o PT tivesse, mesmo que insistindo na candidatura própria, um outro competidor que não fosse Lula, fosse Haddad ou qualquer um outro, entendeu? Porque eu tenho uma tese que é a mesma que eu aplico aqui ao PT agora, que vai se aplicar se a ACM Neto vencer a eleição e passar 16 anos. A vida é um ciclo. Eu não posso admitir, enquanto democrata, no que eu acredito da política, que um partido tenha o mesmo competidor em todas as eleições democráticas que o Brasil teve desde 1989. Só existe Lula para disputar a eleição. Só não disputou quando estava preso. Não estou entrando no mérito da prisão. Sim, é outra história. Então eu acho que se fosse do PT... Procuraria outro não. Defenderia internamente que não é possível isso, não podemos viver 30 anos. Você acha que Lula é maior do que o PT, Marcelo? Sem dúvida. E o PT só sobrevive? O PT só sobrevive por causa de Lula. Sem dúvida, eu não posso admitir que eu tenho 46 anos, eu só vi. O PT você viu a Haddad porque não teve jeito. Não teve jeito. Então isso não é uma coisa saudável, né? Então assim,
Para a democracia. Para a democracia. E eu acho que para o PT, embora seja um problema do PT, não meu, mas fazendo... Então, obviamente, você escolhe Bolsonaro. Eu escolho Bolsonaro. Com todos os defeitos que o presidente tem, é óbvio que tem. Você apoiou o Bolsonaro em 2018? Votei Votou em Bolsonaro? Em 2018. Votei em Bolsonaro em 2018. E se arrependeu de alguma forma, Marcelo? Eu acho que o presidente cometeu uma série de equívocos, sem dúvida. Eu acho que... Eu não tive apoio, eu fui colega dele. Na Câmara, né? Eu nunca tive aproximação maior com ele, porque é difícil você fazer, são 15 e 13, né? Pô, é muito. difícil você fazer amizade com outro, você faz amizade com mais. Como é que é a bancada baiana ali, né? E faz uma amizade com 10, 15, 20. Ciro Nogueira é muito meu amigo. Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil. Forte, exatamente. Fiz amizade com alguns outros fora também da bancada da Bahia, mas é difícil. 15 e 13 você convive com 15, 20 mais próximo ali, 10 e o resto. Mas assim, eu acho que o presidente cometeu equívocos, né? E as pessoas que eu tenho, depois eu nunca mais estive com ele. Mesmo convivendo em Brasília, eu nunca mais estive com o presidente Bolsonaro, presidente, né? Já eleito no cargo. Estive com o Ciro Nogueira, uma série de outras pessoas que eu ando em Brasília. E tive a oportunidade de dizer internamente, eu acho que o presidente errou muito. Eu acho que ele errou na pandemia. Eu acho que ele se equivocou na questão das vacinas. Acho que ele se equivocou na condução da pandemia como um todo, né? Embora ele tivesse um ponto, que é o ponto da economia, realmente era um fator a se levar em consideração. Mas acho que ele radicalizou demais nesse discurso. Isso foi uma coisa ruim. Acho que a agenda liberal é uma agenda importante, sim, mas eu acho que demorou, também essa é uma outra crítica que eu faço, demorou para o presidente entender, e eu achava que isso não ia acontecer por ele ter sido parlamentar. Ele demorou para entender a importância do Congresso, demorou no mínimo 1 ano e meio, né? E eu acho que ele perdeu tempo no governo dele, 1 ano e meio, 2 anos, embora tenha vindo uma pandemia depois, mas ele perdeu tempo ali de já partir de cara para um processo de conversa e negociação com o Congresso para passar logo as medidas que eram importantes para o país. A gente ficou ali perdendo tempo com aquela briga com o Rodrigo Maia, e focou só na forma da Previdência, que já veio de Temer e tudo mais. Sim, então, sim. Eu acho que ele cometeu esse equívoco também. Acho que o governo peca em divulgar, em colocar coisas positivas que foram feitas. O Senado aprovou hoje ou ontem, se não me engano, a situação dos cartórios. Sim, sim. O marco do saneamento foi importante, algumas outras coisas que o governo fez. Agora o governo foca nas privatizações da Petrobras, da Eletrobras, Correios. Etc e tal, mas eu acho que o governo perde muito tempo. Mas talvez o presidente seja mais inteligente do que eu politicamente, claro. Você acha que os filhos prejudicam muito Bolsonaro, que falam demais? Eu acho que eles perdem muito tempo com a agenda ideológica. Eu acho. Eu agiria de outra maneira, seria mais pragmático. Mas talvez também ele tenha um ponto aí, que seja um ponto eleitoral, que eu não consigo enxergar. Né? Muita gente fala isso. Mas eu agiria de maneira diferente. Agora, acho também, eu desejei isso por muito tempo, nesse 1 ano e meio, quase 2 anos que eu venho nessa retomada de disputa eleitoral, né, pré-eleitoral. Eu desejei muito que a gente tivesse outros candidatos para a gente ter, todos nós, outras opções para a gente escolher. Que fosse Lula, pelo que eu já falei, pelo fato de ter tido o presidente tanto tempo, então acho que já passou, que não dá mais. Sim. Né? Não é uma crítica apenas ao PT. Tem críticas ao PT também. Sim. Né? Crítica a Lula, tem que se renovar, tudo na vida tem que se renovar. Desejável que tivesse mais opções, mas vejo que, né, a gente caminha realmente com a polarização. Então, já tá, né? A terceira via não se consolidou, né, Marcelo? Veja, Matheus, não se consolidou, eu concordo com você, mas veja, eu tenho um ponto que eu... Porque Ciro não é terceira via. Não é terceira via. Agora, sim, essa terceira via que você está falando, que eu acho hoje que realmente não se viabilizou e não vai acontecer, essa é a minha opinião hoje, posso mudar amanhã, mas essa é a minha opinião hoje. Mas assim, tempo tem. Se você olhar... 4 meses tem. Olha, nós vimos Fernando Henrique se viabilizar 3 meses antes da eleição. Isso é verdade. Tempo tem. Nós vimos Fernando Henrique se viabilizar assim. Se eu te for olhar para trás, aí nós vimos o próprio Bolsonaro se viabilizar assim, 3, 4 meses. Ele vinha sempre, já tinha essa agenda há muito tempo. Que Bolsonaro também é mais um produto do antipetismo, né? Pois é, mas o movimento anti-PT, ele demorou. Ele veio com Lava Jato, foi 2, 3 anos. Aí veio Moro também pelo meio. Mas Bolsonaro, enquanto candidato, até 3 meses antes da eleição, muita gente desdenhava, falava,
Isso não vai problema nenhum. Muita 3, gente 4 tratava meses. como maluco, Então, assim, muita gente falava. ele se viabilizou naqueles 3 meses ali, 4 meses antes da eleição. Agora a gente tem de convir que se Lula fosse o candidato, a realidade seria outra. Porque Lula liderava absurdamente antes. Não, e né? Haddad teve 40 e tantos milhões de votos. Porque também, eu Votos, acho que até se a eleição, muita gente diz isso, se tivesse mais uma semana, Haddad encostaria apertado. Pois é, e é claro que Haddad, ele é o candidato, então ele teve alguma mérito nisso aí, mas é evidente que Lula também teve. Não, ele arrastou, e aqui na Bahia também, no Nordeste, né? Mas, Nordeste... Agora, eu tenho uma avaliação de que Lula enfrentando a eleição, porque ele conseguiu, claro, transferir uma boa parte dos votos, ele mesmo preso para Haddad, mas ele vai sofrer um processo de desgaste, de enfrentamento, agora que ele é o candidato, vai ter que ir em algum momento para a rua, né? Porque tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Tudo. Ele preso também ficou preservado dessa... Não, sim, teve isso também. Ele ficou preservado. O que aparecia era o candidato de Lula. O candidato de Lula. É a história da facada, que muita gente diz que a facada foi péssima para a saúde de Bolsonaro, mas foi ótima para a eleição dele. Porque quem está dizendo é o povo, você não está dizendo não, viu? Não, mas é fato. Mas é fato, gente, pelo amor de Deus. Para terminar o nosso fulano ciclano, porque ainda tem o nosso Boca do Inferno, Rui Costa ou Jacques Wagner? Aí eu tenho que passar e dar um golão na cerveja híbrida de Guilherme. Você pula, você não quer. Não, eu não tenho nada de pessoal contra Rui Costa, pelo contrário, sempre me tratou bem às vezes que me encontra. Eu pulo porque, assim, eu acho que o governo, no final das contas, o governo do PT, digo sempre, eu não gosto de ser incoerente, teve coisas boas, claro, e eu digo sempre a Neto isso, o que tiver de bom tem que aproveitar, que o governo são sequências, o governo é uma sequência. Segmento, o governo é segmento. Segmento. Por exemplo, eu hoje de manhã discutia isso, essa discussão que está no momento, Lei Rouanet, Gustavo Lima, não sei o que, etc. A CPI do sertanejo. O problema do Brasil, Matheus, é o radicalismo de um lado e do outro. Tudo a Lei Rouanet é boa. A Lei Rouanet é boa. É ótima. O que é que eu tenho certeza que aconteceu com a Lei Rouanet? O fato de o PT ficar muito tempo no governo, você vai relaxando. Óbvio que teve um direcionamento que até o momento é natural. Você privilegia os seus amigos. Mas depois a coisa realmente desandou. Mas isso não significa que o programa seja ruim. O que era preciso fazer, eu, se fosse presidente, era dizer: o programa é bom. Vamos colocar o programa no eixo, né? E vamos ver o que é que tem de ruim e aprimorar, porque isso quer governar. O SUS é ruim? O SUS não é ruim. Claro, o SUS é o único programa que existe no mundo do jeito que é. Ele é ótimo. O problema é que tem muita demanda e pouca oferta. Pronto, e pouco recurso. Pouco recurso para manter porque mesmo que seja muito, em números absolutos, é muito recurso. É muito recurso, mas não dá para você suprir. Mas nós somos 200 milhões de brasileiros. Não dá. E somos na nossa grande maioria, pobres. Não é acabar o programa, é aprimorar. Aprimorar o programa. O SUS é maravilhoso, gente. Eu não admito que ninguém critique o SUS. É isso aí. Mas o SUS é maravilhoso. É isso aí. Maravilhoso. Nós temos hoje um problema grave que eu tenho batido, falo nos meus discursos e ouço as pessoas fazem, que não só os políticos, as pessoas mesmo fazem, que é a regulação. Sim. É uma crítica e realmente é um problema grave. Mas a ideia da regulação é excelente. É excelente. A ideia é excelente. O governo não soube ou não está sabendo como aplicar. E é um desafio grande para a Semineto. Aí eu acho que é. É um desafio grande. Porque ele não vai acabar com a regulação. Mas tem que, porque melhorar. Se acaba com a regulação, é o caos. Não, e olha que a questão das policlínicas, eu não sou advogado de Rui Costa nem do governo do PT, mas a questão das policlínicas também é um projeto bom pra caramba. Mas a questão é, quando você precisa se operar, quando você precisa o grosso da medicina, a policlínica não faz. A média é a alta complexidade. A alta complexidade não rola. Não rola. Feito o nosso fulano ciclano, vamos para o Boca do Inferno, que são as perguntas dos nossos espectadores, que já sabem que agora, a essa altura, que você é o nosso entrevistado, da nossa equipe, de pessoas que mandam, a minha tem aqui minha também, mas vamos fazer por ordem de
de chegar. E tem umas perguntas, tem um bocado aqui, viu, Lucas Rico e Diogo Costa? Vamos lá. Marcelinho, você acredita a aparente melhora do Bahia, a sua oposição? Muito se fala que há uma Secretaria de Estado lá dentro, conseguindo melhores contratos e até apoio no marketing. Fernando César do Acup. Não, eu não acho que... É óbvio para mim, é claro, acho que para o torcedor também, que tem uma vinculação política, isso também deve ter prejudicado o Belintani, entre o governo atual e há uma simbiose entre o governo atual e o... Mas não acho que tenha essa coisa de uma secretaria e tudo mais envolvendo isso. Eu acho que o Belintani é incompetente, para resumir a história. Acho que é uma incompetência que você total. Já tinha falado, né? Exatamente. Você acha que não tem uma secretaria lá dentro, não? Não acho, secretaria de Estado. Você acha que Belintani não ouve nem quem botou ele lá, os grandes cardeais dele? Eu tenho certeza que quem manda acima dele ou ao lado dele talvez, é Sidônio Palmeira, com certeza absoluta. Mas e que é culpado também, né? Do que tá aí, não pode tirar. Será que Sidônio vai mandar em Lula? Não pode. Aí não manda, não. Ali é difícil, viu? Mandar em Lula é complicado. Esse Jacques Wagner tá pelo meio. Aqui tem Lorival Silva, de Cosme de Farias. Marcelo, na intervenção vazou seu nome associado a jabás e favorecimentos a repórteres, e inclusive até uma apresentadora de TV. Foi armação? Veja, o termo jabá foi uma armação deliberada. Porque o que acontecia na minha época, o que acontecia antes e o que acontece hoje, eu tenho certeza absoluta, e isso vai ficar claro em algum momento, porque em algum momento algum grupo de oposição vai ter o poder no clube e isso vai vazar de novo, é que existe parceria entre os veículos de comunicação e os clubes, como existe com os governos também, é a mesma coisa. É jabá, ou o termo jabá, seja lá o que isso signifique, mas com esse sentido que jabaculê. É jabaculê quando você dá uma coisa e em troca de nada, né? Bom, meu amigo, fale bem de mim. Isso é coisa. Eu que mais apanhei, você acabou de dizer. Eu que mais apanhei na empresa. Se fosse jabá, eu não apanhava. Meu irmão, tô dando dinheiro a você, ou passagem, seja lá o que for, e não fale mal de mim, não. A imprensa branca, né? O que existia era, o Bahia tinha programa de sócio, uma série de outras coisas que eram divulgados na imprensa. E para isso a imprensa faz isso, vive disso também. Tem que se remunerar, né? Isso é uma coisa, comprar o jornalista é outra. Isso é um absurdo, uma acusação dessa. E que não se coaduna com os fatos. Eu apanhei bastante, então não podia dar já para bater em mim. Aqui, Juarez de Arembepe. Isso aqui é parente meu, Juarez de Arembepe, porque eu disse que você vinha. Jadel Vieira Lima atrapalhou ou ajudou a gestão de João Henrique? Não, eu acho que ele ajudou, né? Entrou no momento que o PMDB entrou na gestão naquela época, inclusive a reeleição. Eu acho que o João Henrique deve muito à entrada de Jadel ali naquele momento. Eu não admito assim as pessoas dizerem em nenhuma situação. Eu nunca fugi contra o presidente do Bahia quando as coisas davam errado. Eu falava, o presidente sou eu, então dá certo. Bote na minha conta. Bote na minha conta, dá errado sou eu. A culpado da gestão ruim de João Henrique é João Henrique. Cada um com seu B.O., né, Marcelinho? Cada um com seus problemas, porque problemas já temos demais. Aqui temos mais uma pergunta aqui de Carol Vasconcelos do Canela. Ela pergunta, Marcelo, qual será a área para projetos políticos caso você seja eleito deputado? Ou seja, o que é que você pretende fazer? Quais suas bandeiras? Veja, o que é que eu acho hoje que o que eu queria focar, o que eu quero focar estando lá. Uma coisa que eu sempre fiz, que é ser um municipalista, ou seja, trabalhando pelos municípios. Eu acho que a gente precisa de uma reforma tributária. O governo não fez até hoje. Com fé em Deus, se eu estiver em Brasília, eu vou ter a oportunidade de participar disso, que é uma reforma tributária em que a gente privilegie os municípios, que o governo federal é uma sanha arrecadatória gigantesca. Então, esse é um ponto que eu quero focar, trabalhar e ajudar. E uma outra coisa que eu falo, embora seja genérica, mas é verdade, é ajudar o projeto de ACM Neto aqui na Bahia. Aqui, a última saideira aqui. Isso já era para ter sido perguntado antes, mas essa foi a pergunta da nossa equipe aqui. Então vamos dar esse bônus track aqui do fulano e cicrano. Dilma ou Eduardo Cunha? Sinuca de bico.
Sinuca de bico. Mas eu vou lhe dizer, se tiver de escolher um ou outro realmente, como a gente tem que escolher aqui, eu vou dizer a você que eu escolho Eduardo Cunha. Eu vou lhe falar por quê. Por quê? Porque... Então você está dizendo que foi golpe, ou você está dizendo que não foi golpe como os petistas dizem? Não foi golpe. Eu tenho convicção que não foi golpe, né? Eu acho que ela cometeu crime de responsabilidade, mas eu tenho também convicção, e vou dizer o óbvio, para quem acompanha a política, ela caiu porque ela não dialogou com o Congresso. Ela não fez política. Pronto, não, tem que não fazer. fez. Não fez isso política. é uma realidade. Então, mais do que escolher Eduardo Cunha pelas qualidades de Eduardo, que sempre foi um bom político, afora, evidentemente, eu não vou entrar nesse mérito, as coisas de corrupção, que ele foi condenado, etc e tal, mas me atendo ao universo da política, afora as qualidades dele, eu escolhi ele pela incompetência política de Dilma, né? Então, já que a gente está falando de política, não dá para escolher Dilma, embora ela possa ser mulher, ter outras capacidades, outras qualidades, mas politicamente falando, não dá. Dilma foi muito inepta, incapaz em todos os 5 anos, né, 6 anos que ela passou no governo. A sua incapacidade de liderar, ela era a pessoa, eu acho que essa frase resume bem o que foi o governo Dilma. Ela foi a pessoa errada no lugar errado. Ela não tinha condição de estar, e talvez esse tenha sido um dos maiores erros do presidente Lula. Foi ter escolhido, pode ser, né, Dilma. Ele certamente avaliou que ela era uma pessoa certa para estar naquele lugar, e que ninguém vai escolher alguém para... Imagino que ninguém vai escolher alguém para ter insucesso, né? Não. Então, mas ela realmente não tinha capacidade de estar ali. Ela não tinha... Porque eu acho que em algum momento Dilma deixou de escutar Lula, certeza, né? absoluta. A partir do momento que ela montou a equipe dela para não dialogar com o Congresso. Porque a partir do momento, isso também não é uma crítica, mas uma análise. Quando você bota Aloysio Mercadante para fazer o papel de interlocutor do governo, não dá. Uma vez um deputado da Bahia me disse assim, mas Matheus, como é que ela coloca Aloysio Mercadante, não dialoga nem com a mãe dele, veja lá com o Congresso. Por aí. E assim, e Dilma tinha uma... Que diziam que tinha que botar Jacques Wagner, porque Jacques seria muito mais habilidoso que ele. Eu concordo até que ele é muito mais habilidoso do que Aloysio Mercadante. Não, com todas as críticas que eu tenho a ele, sem dúvida, isso você não pode negar o óbvio, né? É óbvio que ele tem uma capacidade de articulação gigante. Muito boa. E Dilma foi muito incapaz, e ela se cercou de pessoas o tempo inteiro, e eu tenho convicção disso também, de pessoas que diziam o que ela queria ouvir. Sim, muito. E por isso... Que inflavam o ego dela, né? Por isso que também as coisas chegaram. Você tinha muita gente assim no Bahia, quando você era presidente? Muita gente que dizia assim... porque o povo reclamava também de você, dizia assim, Marcelo tem uma trupe que anda com ele... Ele e aquele Cabrocha, porque só anda com Cabrocha. Cabrocha é um querido, eu gosto muito de Cabrocha até. Mas assim, não tinha muita gente que dizia também. Não tinha esse negócio assim? Não tinha, mas era muito folclore. Tinha muita gente que brigava comigo, que dizia... As verdades. Dizia, tinha. Seu pai dizia verdade pra você? Eu sempre disse, né? O tempo inteiro. Que é o papel de pai, né? Ele não dizia assim, meu filho, você tá bem. Não, dizia, você tá fazendo merda, você vai se fuder. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui na Novecast. O papo foi bacana, você não fugiu de nenhuma pergunta, você está convidado a voltar. Sucesso na sua caminhada, parabéns pela sua trajetória e siga, você é um cara bacana. Obrigado, Matheus, eu que agradeço, velho, a oportunidade de estar aqui com você. O papo foi bom demais, o tempo passou rápido e a gente conversou bastante. Estou muito feliz, tenho certeza que vou voltar de novo. E você também é um querido, uma pessoa... sim, antes da gente terminar, convide publicamente a Semineto para vir aqui, que eu estou tentando. Por favor, fale a Semineto, venha para cá, por favor, que eu gosto muito de você, Neto. A gente tem uma relação boa. Não, ele diga que aqui é legal. Tô dizendo aqui de público, Neto, para você vir participar, que o papo é bom, a comida é boa, a cerveja é deliciosa. Eu tenho certeza que ele vai vir. E vou dizer pessoalmente também. Eu vou estar com ele nesses dias e direi. E aqui tem um presente para você. Abra, porque tem um presente. Aqui essa equipe é bacana, dá até presente. Aí a cerveja que você tomou, aqui você vai tomar cerveja, um café, um chá. Massa. Olha, e vou lhe confessar, eu tenho uma mania com
com xícara. Tenho várias Então em casa. acertamos. Acertou em cheio. Tenho várias em casa. Que legal. Tenho várias no escritório. Aqui a dúvida vai ser se vai ficar em casa ou no escritório. Mas massa. Obrigado mesmo, gente. Marcelão, um abraço. Valeu, Matheus. Valeu. Obrigadão.